A figura histórica conhecida como Eva Braun, a companheira de longa data e por breve período esposa de Adolf Hitler, veio ao mundo em 6 de fevereiro de 1912, na vibrante Munique, capital da Baviera. Segunda de 3 filhas, recebeu ao nascer o nome Eva Anna Paula Braun, em uma família onde o pai, Friedrich Braun, exercia a profissão de professor técnico em uma escola profissionalizante, enquanto a mãe, Franziska Kronberger, dedicava-se ao lar após ter trabalhado como costureira em uma fábrica têxtil antes do casamento. O casal já havia recebido a primogênita Ilse em 1908, e completaria a família em 1915 com o nascimento da caçula, Margarete, carinhosamente chamada de Greto. Apesar das adversidades que marcariam sua vida familiar, Eva manteve laços estreitos com os pais e irmãs ao longo dos anos, especialmente com Greto, sua confidente mais próxima. Os Braun não foram exceção entre as famílias alemãs que enfrentaram os abalos da Primeira Guerra Mundial e suas consequências econômicas devastadoras. Friedrich alistou-se voluntariamente em 1914, servindo inicialmente na Sérvia e depois, em um hospital militar em Würzburg, até seu retorno em 1919, um homem transformado pela guerra. Eva tinha apenas 6 anos quando o pai voltou para casa, praticamente sem memórias dele antes daquele momento. Franziska, como tantas outras mulheres da época, havia criado sozinha as 3 filhas durante a ausência do marido, em meio a privações e incertezas. As razões exatas para o esfacelamento do casamento dos Braun permanecem obscuras, mas é provável que os quase 5 anos de separação forçada tenham minado irreparavelmente a união. Alguns historiadores sugerem que Friedrich pode ter carregado as cicatrizes psicológicas da guerra, agravadas, segundo uma biografia recente, por uma luta contra o alcoolismo. Seja como for, o divórcio foi formalizado em 1921, apenas para, surpreendentemente, o casal se reconciliar um ano depois. Especula-se que a motivação tenha sido puramente financeira. Em uma Alemanha arrasada pela inflação e pelo caos pós-guerra, sustentar 2 lares era um luxo inalcançável. Assim, em 1922, Friedrich e Franziska voltaram a viver sob o mesmo teto, embora a tensão no ambiente doméstico permanecesse palpável. Amigos de infância de Eva, como Herta Ost, relataram que ela passava o máximo de tempo possível fora de casa, refugiando-se na casa dos Ost a ponto de tratar os pais de Herta como seus próprios. Essa fuga constante do lar sugere um ambiente familiar asfixiante, marcado por disputas constantes entre os pais. A situação econômica da família começou a melhorar somente em 1925, impulsionada pelos recursos americanos injetados na Alemanha pelo Plano Davis. Os Braun puderam, então, mudar-se para um apartamento mais confortável e até adquirir um automóvel, um sinal de ascensão social em meio à crise. No entanto, a estabilidade material não trouxe paz ao casamento e as 3 filhas, assim que atingiram a maioridade, buscaram independência o mais rápido possível. A adolescência de Eva foi marcada por uma melancolia persistente, possivelmente alimentada pelo ambiente familiar conturbado. Mesmo assim, ela se destacou desde cedo por sua energia e talento esportivo. Em Munique frequentou a escola primária local e depois, um colégio católico, onde se revelou uma aluna medíocre nos estudos, mas uma atleta excepcional, paixão que cultivaria pela vida toda. Aos 16 anos, em 1928, deixou o lar para ingressar no Instituto Mariannenhoin, em Simbas, uma escola católica voltada para a formação profissional de jovens mulheres. Lá, durante um ano, aprendeu habilidades domésticas e técnicas administrativas, como datilografia e contabilidade, em um currículo que, embora direcionado ao papel tradicional da mulher como esposa, também a capacitava para o mercado de trabalho. Na Alemanha da época, tal formação era um diferencial para moças de origem modesta como Eva. Ao se formar, em 1929, não demorou a conseguir emprego. Respondeu a um anúncio de jornal para assistente de loja no estúdio fotográfico de Heinrich Hoffmann, o fotógrafo não oficial do Partido Nazista e um dos principais propagandistas do regime. No início, suas funções eram burocráticas, vender postais, fotografias e câmeras, além de gerenciar estoques e finanças da loja. Mas Hoffmann, percebendo seu potencial, passou a treiná-la nas técnicas da fotografia profissional, desde o manuseio de equipamentos até o processo de revelação. Em uma sociedade onde poucas mulheres tinham acesso a essa profissão, Eva encontrou uma oportunidade rara. Nos anos seguintes, ela se dedicaria à fotografia propagandística do Partido Nazista, mergulhando em um universo que abrangia desde a mídia até a moda, o cinema e a cultura popular, áreas que sempre a fascinaram. Foi nesse contexto que seu destino cruzou com o de Adolf Hitler.
Embora a data exata do primeiro encontro seja incerta, uma versão amplamente divulgada, embora pouco documentada, conta que em outubro de 1929, um homem alto de bigode fino entrou na loja de Hoffman pouco antes do fechamento. Apresentado a Eva como Earwolf, ele a teria convidado a buscar cerveja e salsichas para um lanche improvisado. Durante a refeição, o visitante não tirava os olhos da jovem. Ao se despedir, ofereceu-lhe uma carona em seu Mercedes, que ela recusou educadamente. Só então Hoffman revelou incrédulo: "Você não reconheceu? É Hitler, Adolf Hitler." Nascida e criada em Munique, Eva certamente conhecia a figura do líder nazista, cuja influência política crescia vertiginosamente desde a década anterior. Hoffman, aliás, não era apenas seu fotógrafo pessoal, mas um íntimo do círculo de Hitler, mantendo-se próximo até os últimos dias do regime. A escassez de cartas ou registros pessoais deixados por Eva ou pelo próprio Hitler torna difícil reconstruir os detalhes de seu relacionamento. Por isso, biógrafos dependem fortemente de depoimentos pós-guerra e memórias de sobreviventes, como as próprias anotações de Hoffman, para tentar desvendar essa história encoberta pelo tempo. Inicialmente, Hitler não demonstrou grande interesse por Eva Braun, ou pelo menos foi o que Hoffman tentou fazer crer em seus relatos. No entanto, uma biografia pioneira sobre o tema levantou a hipótese de que a jovem de 17 anos, marcada por um lar conturbado e infeliz, pode ter se sentido atraída pela figura autoritária que Hitler representava, um pai substituto, uma âncora em meio ao caos de sua vida. Talvez tenha sido o prestígio regional que ele já desfrutava em Munique o que a impressionou. Por mais incompreensível que pareça aos olhos de hoje, Eva pode até mesmo tê-lo achado atraente, afinal, não eram poucas as mulheres na Alemanha dos anos 1930 que viam em Hitler um homem carismático. Mas o que os registros sugerem é que por trás da fachada de indiferença que Hoffman mais tarde atribuiria ao Führer, havia um interesse muito mais profundo do que ele estava disposto a admitir. Prova disso é que já em 1930, poucos meses após conhecê-la, Hitler ordenou uma investigação discreta sobre o passado de Eva. Em segredo, pediu a seu secretário Martin Bormann que verificasse se sua linhagem era integralmente ariana, condição que felizmente para ela foi confirmada. Essa preocupação revelava mais do que mera curiosidade. Hitler sabia que grande parte de seu apelo popular residia na imagem do líder solteiro, dedicado exclusivamente à nação. Se nutria algum sentimento por aquela jovem funcionária do estúdio de Hoffman, preferia mantê-lo oculto. A própria filha do fotógrafo, Henrietta, lembrava-se de Eva comentando que após aquele primeiro encontro, Hitler sempre encontrava um momento para conversar com ela quando passava pelo estúdio. Às vezes presenteava-a com pequenos mimos ou oferecia-se para levá-la de carro até casa. No entanto, 2 anos se passariam até que o relacionamento assumisse contornos mais sérios. Na época em que Hitler e Eva se conheceram, ele vivia com sua sobrinha de 21 anos, Geli Halbau, filha de sua meia-irmã Angela. A natureza dessa relação permanece envolta em mistério, mas historiadores descrevem sua dinâmica como doentia, se não explicitamente incestuosa. O que é inegável é que Hitler exercia sobre Geli um controle asfixiante. Ela havia se mudado para Munique aos 17 anos para estudar, mas após abandonar os cursos, continuou morando com o tio, submetida a restrições cada vez mais severas. Em 1927, quando Geli se envolveu com Emil Morrisse, motorista de Hitler, a reação do Führer foi violenta. Demitiu Emil e passou a vigiá-la obsessivamente, proibindo-a de sair ou receber visitas. Um guarda a acompanhava onde quer que fosse. Em setembro de 1931, enquanto Hitler estava em Nuremberg, Geli foi encontrada morta em seu quarto, com um tiro no peito disparado, segundo constatações com a própria pistola Walter do tio. Rumores de que os dois haviam brigado por causa de um jovem austríaco que ela queria desposar, casamento vetado por Hitler, alimentaram especulações de que a relação entre tio e sobrinha era muito mais do que aparentava. A oposição política não perdeu tempo, acusaram Hitler de incesto, de abuso e até de ter orquestrado o assassinato de Geli. Embora a maioria dos historiadores descarte a teoria do homicídio, é inegável que a morte a abalou profundamente. Dizem que ele preservou o quarto dela exatamente como estava, mantendo retratos seus em todas as suas residências até o fim da vida. Mas além do luto genuíno, a tragédia serviu a um propósito político. A comoção pública em torno do tio devastado reforçou sua imagem de homem sensível, humanizando-o aos olhos de seus apoiadores e impulsionando sua ascensão ao poder nacional no ano seguinte.
Foi nesse contexto, poucas semanas após a morte de Gelle, que Hitler começou a dedicar mais atenção a Eva Braun. A proximidade com Hoffmann facilitava os encontros discretos, jantares esporádicos, idas ao cinema ou à ópera, mas, sobretudo, reuniões privadas no estúdio após o expediente ou na casa do fotógrafo. Segundo testemunhas, incluindo a governanta de Hitler, já em 1932 Eva passava noites em seu apartamento sempre que ele estava em Munique. O Führer, porém, era categórico, jamais se casaria ou assumiria publicamente um romance. Sua persona meticulosamente construída, a do líder asceta, sacrificando a vida pessoal em nome da pátria, dependia dessa imagem de solteiro devotado. Além disso, um caso com uma jovem metade de sua idade contradizia frontalmente a ideologia nazista, que pregava valores tradicionais e a santidade da família. Para Hitler, qualquer sinal de envolvimento romântico poderia minar seu apelo junto às mulheres alemãs, que o admiravam justamente por sua suposta castidade em prol da nação. Eva, no entanto, não estava disposta a aceitar o papel de amante oculta. Durante o verão e o outono de 1932, enquanto Hitler se dedicava freneticamente à campanha pela chancelaria e à consolidação do poder nazista, ela ouvia cada vez menos. Historiadores acreditam que sua frustração com a ausência prolongada e a percepção de que ele a tratava com indiferença a levaram a um gesto extremo. Em algum momento daquele outono, Eva tentou suicídio. Os detalhes variam conforme as fontes, mas o consenso é de que ela disparou contra o próprio peito com a pistola de seu pai, para só então chamar o médico Heinrich Plater, um nome estratégico. Plater era o médico pessoal de Hoffmann, e a escolha por contatá-lo primeiro, em vez de recorrer a Martin Marx, para quem sua irmã Ilse trabalhava como secretária, sugere um cálculo deliberado. Afinal, quem melhor para garantir que Hitler fosse informado imediatamente do que um profissional ligado ao seu círculo mais próximo? Ao saber do ocorrido, Hitler não demorou. No dia seguinte já estava ao lado de Eva em Munique. Ao ouvir do médico que ela havia mirado no coração, sua reação foi reveladora. Não imaginava que ela me amava tanto, teria confessado a Hoffmann, talvez recordando-se do desfecho trágico com Gelle. Dessa vez, porém, sua resposta foi diferente. Vou cuidar dessa pobre criança, declarou, como se assumisse uma responsabilidade que até então evitara. E assim o fez. Mesmo após tornar-se chanceler em 1932, Hitler passou mais tempo em Munique ou em sua residência de férias, o Berghof, do que em Berlim. Sempre que retornava à Baviera, Eva estava lá. Oficialmente, ela continuava trabalhando no estúdio de Hoffmann, mas aos poucos tornou-se também uma fotógrafa não oficial do partido, vendendo suas imagens de Hitler e de outros líderes nazistas ao próprio Hoffmann, que coincidentemente pagava-lhes valores exorbitantes, provavelmente a mando do Führer. Ser conhecida como a Júnior de Hoffmann lhe proporcionava a cobertura perfeita, uma proximidade discreta, quase invisível mas constante. Aos 21 anos, Eva Braun já era tecnicamente adulta, mas, como a maioria das jovens solteiras alemãs da época, ainda residia sob o teto dos pais, uma fachada conveniente que servia aos propósitos de seu relacionamento com Hitler. Foi Hoffmann, o fotógrafo oficial do regime, quem forneceu o escudo de respeitabilidade que permitia a Eva circular livremente, se passava noites fora, se desaparecia por dias a fio rumo ao Obersalzberg ou se ausentava sem explicações. Bastava que o nome de Hoffmann fosse invocado para que qualquer questionamento fosse prontamente silenciado. Ela estaria trabalhando, acompanhando membros do partido como fotógrafa ou secretária, funções que de fato exercia com frequência nos primeiros anos ao lado de Hitler. Apesar da quantidade impressionante de tempo que passavam juntos, conseguiram manter o caso em segredo quase absoluto. Em mais de uma década foram fotografados juntos apenas uma vez, durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 1936, e mesmo assim sem qualquer proximidade, Eva parecia sentada na fileira atrás de Hitler, como uma mera espectadora entre tantas outras. O muro de silêncio era tão espesso que quando rumores sobre a relação chegaram ao público no final da guerra, muitos se recusaram a acreditar. Apenas o círculo mais íntimo, familiares e poucos confidentes, tinha conhecimento da namorada do Führer. Albert Speer, arquiteto-chefe, ministro de armamentos e membro do restrito grupo de Hitler, registrou em suas memórias que Eva possuía suítes privadas em cada uma das residências do ditador, inclusive no Berghof. No entanto, ao final das noites, segundo seu relato, o casal se retirava discretamente para os aposentos de Hitler, sem jamais exibir afeto em público. A natureza exata desse vínculo, especialmente no que diz respeito à intimidade física, segue sendo um dos maiores enigmas para os historiadores.
A maioria dos estudiosos concorda que havia uma proximidade inegável entre os dois, mas as especulações sobre seu relacionamento sexual variam entre teorias extremas. Alguns sugerem que Hitler, com sua mente distorcida pelo ódio, poderia ter práticas sexuais perturbadoras. Outros defendem que o casal mantinha uma relação convencional, embora extremamente discreta. Uma das biografias mais recentes de Eva Braun, no entanto, apresenta evidências inéditas de que a relação pode ter sido praticamente assexuada. Segundo essa linha de investigação, Eva teria nascido com a síndrome de Mayer-Rokitansky-Kusterhauser, MRKH, uma condição rara, que afeta aproximadamente uma em cada 5.000 mulheres, e que, dependendo de sua manifestação, pode tornar a relação sexual extremamente dolorosa. Se essa hipótese for verdadeira, é possível que Hitler e Eva nunca tenham tido um relacionamento físico no sentido tradicional. O próprio Hitler, aliás, não estava imune a especulações semelhantes. Historiadores apontam indícios de que ele poderia ter nascido com anomalias congênitas, como um testículo não descido e hipospadia, condição em que a uretra se localiza na parte inferior do pênis, em vez da ponta. Sua obsessiva recusa em ser visto nu, mesmo por médicos, e sua aversão a ser tocado, a menos que ele mesmo iniciasse o contato, reforçam a teoria de que uma profunda insegurança corporal pode ter influenciado sua decisão de permanecer solteiro. Se de fato o relacionamento com Eva foi desprovido de intimidade física, isso torna sua longa união ainda mais intrigante. Alguns interpretam a dinâmica como um refúgio mútuo das expectativas sexuais que outros parceiros poderiam impor. Outros sugerem que Hitler usava a devota presença de Eva para projetar uma imagem de normalidade perante seu círculo próximo, simulando uma vida afetiva convencional. Para além das possíveis limitações físicas, Eva também lutava contra demônios internos. Sua tendência depressiva e ideias suicidas culminaram em uma segunda tentativa de tirar a própria vida, em 1935, desta vez com uma overdose de soníferos. Historiadores associam esse gesto ao tratamento ambivalente de Hitler nos primeiros anos do relacionamento. Um documento fragmentário, supostamente extraído de seu diário entre a primavera e o verão de 1935, revela sua angústia. Ela mal via Hitler naquele período, e sua falta de compromisso parecia evidente. A autenticidade do texto é questionada. Enquanto sua irmã, Ilse, reconheceu a caligrafia, alguns estudiosos permanecem céticos. Albert Speer, em suas memórias, descreveu com desdém a forma como Hitler tratava Eva naqueles anos. Em vez dos modais corteses que exibia com outras mulheres, ele agia com indiferença, chegando ao ponto de, em uma ocasião, simplesmente lhe entregar um envelope, provavelmente com dinheiro, ao se despedirem no Berghof, sem um beijo ou um gesto de afeto. Após a segunda tentativa de suicídio, que muitos interpretam como um último apelo por atenção, Eva parece ter conquistado uma posição mais sólida na vida de Hitler. Segundo seu suposto diário, ela expressou alívio ao saber que não precisaria mais fazer o papel de balconista para ele. Em 1935, aos 23 anos, finalmente deixou a casa dos pais após Hitler comprar uma residência para ela em Munique. O gesto não era apenas simbólico, marcava o início de uma nova fase, na qual Eva deixaria de ser amante discreta para se tornar, aos poucos, uma presença indispensável, ainda que sempre à sombra do homem que paradoxalmente a mantinha próxima e distante ao mesmo tempo. A presença de Gretel Braun no círculo íntimo de Hitler não era mera coincidência. Ao se mudar para a residência de Eva em Munique, ela não apenas compartilhava o teto com a irmã, mas também se integrava cada vez mais à órbita do Führer, até se tornar uma figura quase tão constante quanto Eva nos bastidores do poder. E aqui reside um dos paradoxos mais intrigantes dessa história. Enquanto o mundo via Hitler como um líder intransigente, rodeado por generais e ideólogos fanáticos, nas sombras do Berghof e da chancelaria do Reich, uma jovem sem formação política, sem cargo oficial e sem qualquer ambição aparente além de desfrutar dos privilégios que sua posição lhe conferia, exercia uma influência que nenhum marechal ou ministro ousaria reclamar. Os relatos da época, cartadas por testemunhos de adjuntos militares, secretárias, médicos pessoais e a nata do regime nazi, pintam um retrato revelador. Hitler, o homem que humilhava generais em reuniões e reduzia ministros a silêncios constrangidos, permitia que Eva o interrompesse com um gesto de tédio ou um comentário ácido. Quando suas tiradas intermináveis sobre raça, guerra ou arquitetura se tornavam insuportáveis, ela rolava os olhos, mudava de assunto ou,
Em um ato de audácia incompreensível para os demais, ordenava que a música fosse ligada ou que os convidados se dispersassem para atividades mais divertidas. Era uma rebeldia domesticada, é verdade, nunca desafiava suas decisões políticas ou militares. Mas o simples fato de que alguém pudesse quebrar a aura de infalibilidade do Führer já era por si só um poder. E esse poder se estendia além das paredes do Berghof. Em 1940, quando a Alemanha mergulhava nos sacrifícios da guerra e Hitler, em um acesso de austeridade moralizante, decretou a proibição de maquiagem e produtos de beleza, Eva reagiu com uma fúria que poucos ousariam demonstrar. Sua indignação foi tão veemente que o ditador, o mesmo que enviava milhões à morte sem pestanejar, recuou. A proibição virou uma mera restrição à produção doméstica. Um detalhe aparentemente frívolo, mas que revela uma verdade incômoda. No reino absoluto de Hitler, havia uma rainha não coroada, cujos caprichos, por mais triviais, tinham peso. Até mesmo Angela Raubal, a meia-irmã do Führer, aprendeu a lição da maneira mais dura, quando ousou criticar Eva expressando o desdém que muitos na família nutriam pela jovem. Afinal, que lugar tinha uma ex-vendedora de loja de modas ao lado do homem que se autoproclamava salvador da nação? Hitler a silenciou com uma autoridade que não deixava margem para réplicas. Angela, que até então desfrutara de certa intimidade com o irmão, viu-se progressivamente afastada. O recado era claro, Eva não era negociável. E assim, enquanto generais como Keitel e Jodo tremiam diante de seus acessos de raiva, enquanto Goebbels e Göring calculavam cada palavra para não despertar sua desconfiança, Eva Braun passeava pelos jardins do Berghof com seus terriers escoceses, convidava amigas para festas privadas e, acima de tudo, existia, não como uma sombra, mas como a única pessoa capaz de humanizar, ainda que minimamente, o monstro. Os contemporâneos que a conheceram dividem-se em suas descrições. Para alguns, ela era uma anfitriã encantadora vibrante, uma presença que aliviava a tensão constante do entorno hitlerista. Para outros, e aqui os adjetivos se tornam cortantes, uma frívola egoísta, uma parasita que se deleitava nos luxos enquanto a Alemanha ardia. Albert Speer, o arquiteto favorito do Führer, não escondeu seu desprezo. Em suas memórias, retratou-a como uma mulher devotada apenas aos prazeres, cujos cães mal educados eram tolerados por todos apenas porque ela, por sua vez, era tolerada por Hitler. Mas talvez a palavra que mais se repete nos relatos seja apolítica, e é aí que o enigma se aprofunda. Afinal, como uma mulher que passou mais de uma década ao lado do maior criminoso do século XX poderia ser apolítica? A resposta ou a desculpa costuma vir atrelada a um detalhe biográfico. Nem Eva nem sua família eram filiados ao Partido Nazista. Seu pai, Friedrich Braun, só se afiliou em 1938, e mesmo assim de forma tardia e pouco entusiasta. Mas será que a ausência de uma carteirinha do partido bastava para absolver sua cumplicidade? Historiadores como Eike Gortemacher argumentam que a não-filiação era, na verdade, uma estratégia de Hitler. Mantê-la fora das estruturas formais do regime era uma forma de protegê-la, de preservar sua imagem de mulher comum em um relacionamento que, se tornado público, poderia manchar sua figura de líder asceta, dedicado apenas à nação. No entanto, essa narrativa esbarra em uma questão inconveniente. Como acreditar que uma família cujas filhas trabalhavam para Heinrich Hoffmann, o fotógrafo oficial do regime, um nazista convictos desde os primeiros dias, que frequentavam a casa de Hitler com regularidade assustadora, que desfrutavam de privilégios inacessíveis até mesmo para altos oficiais, não sabia do que se passava? Entre 1931 e 1935, Eva passou noites e até semanas fora de casa, hospedada em residências pagas por Hitler. Sua irmã Gretel, que mais tarde se casaria com um oficial das SS, era uma presença constante nesse círculo. E, no entanto, décadas depois, seus pais juraram, em entrevistas a biógrafos como Neringan, que só descobriram a relação quando, por acaso, viram o casal em um café de Munique, e uma versão tão implausível quanto conveniente. A verdade, como quase sempre, está nas entrelinhas. A família Braun pode não ter sido ideológica no sentido militante, mas também não há registros de que tenham rejeitado os benefícios do regime. Ao contrário, aceitaram-nos com uma naturalidade que fala mais alto que qualquer desculpa pós-guerra. E se Eva nunca questionou as atrocidades que seu amante ordenava, se nunca usou sua influência para amenizar o sofrimento de milhões, foi porque, no fundo, ela, como tantos outros na Alemanha da época, preferiu fechar os olhos. Afinal, por que arriscar o conforto de um mundo onde os terriers tinham mais liberdade que os judeus?
Enquanto a família Braun corria para se abrigar sob a sombra protetora do Führer, os pais e irmãos de Eva buscando refúgio na propriedade de Hitler assim que os ventos da guerra começaram a soprar, uma figura se destaca como a exceção incômoda que desmonta a narrativa de uma família unida pelo fanatismo. Elsa Braun, a irmã mais velha de Eva, não apenas se distanciou do círculo nazista como pareceu empenhar-se ativamente em repudiá-lo. Aos 21 anos, mesma idade em que Eva começou a trabalhar para Heinrich Hoffmann, o fotógrafo pessoal de Hitler, Elsa escolheu um caminho radicalmente oposto. Tornou-se secretária médica do Dr. Martin Marx, um profissional judeu. E não foi uma relação meramente profissional por 8 anos. De 1929 a 1937, ela morou sob o mesmo teto que ele. Aqui a ironia é cortante. Enquanto Eva e Greto mergulhavam cada vez mais fundo nos salões nazistas, frequentando festas onde o antissemitismo era servido junto com o champanhe, Elsa vivia e trabalhava ao lado de um homem cuja própria existência se tornaria, em breve, um crime. Quando as leis de Nuremberg foram promulgadas em 1935, proibindo qualquer relação pessoal ou profissional entre arianos e judeus, ela não apenas ignorou a ordem como persistiu no emprego por mais 2 anos, só deixando o cargo quando ficou claro que o Dr. Marx perderia sua licença para exercer a medicina, como todos os médicos judeus na Alemanha. Ele migrou para os Estados Unidos em 1938, e é impossível não especular. Será que a influência de Eva junto a Hitler salvou Elsa de represálias por sua teimosa lealdade a um inimigo do Reich? Afinal, seu próximo emprego, como secretária de Albert Speer, o arquiteto favorito do Führer, parece suspeitamente conveniente para alguém que até então havia demonstrado tão pouco entusiasmo pelo regime. Mas Elsa não permaneceu ali por muito tempo. 6 meses depois, abandonou o cargo para tornar-se jornalista, uma profissão que na Alemanha nazista exigia pelo menos uma fachada de alinhamento ideológico. No entanto, colegas de trabalho lembram dela como alguém que mantinha uma distância deliberada do fanatismo que consumia suas irmãs. Sua vida, ao contrário da de Eva, não foi construída sobre a cumplicidade silenciosa. E, no entanto, mesmo ela, com sua aparente resistência, não escapou da sombra da dúvida. Porque, no final das contas, quem esteve tão próximo do epicentro do mal pode realmente alegar ignorância? 8 décadas depois, a pergunta persiste, ecoando como um veredicto suspenso. Eva Braun sabia? Sabia dos trens lotados rumo a lugar nenhum, das câmaras disfarçadas de chuveiros, das fossas comuns que engoliam corpos como areia engole água? A história oficial, tecida pelos sobreviventes do círculo íntimo de Hitler, insiste em retratá-la como uma figura política. Uma mera espectadora que jamais ouviu as conversas sobre estratégias de guerra ou as diretrizes do extermínio. Mas que credibilidade podemos dar a esses depoimentos? Afinal, foram proferidos por homens que, após a derrota, tinham todo o interesse em pintar a si mesmos como vítimas de um sistema que, na verdade, ajudaram a construir. Para eles, transformar Eva em uma ingênua conveniente era uma forma de lavar as próprias mãos. Se nem mesmo a amante do Führer sabia, como poderiam ser culpados eles? Os generais, os burocratas, os executores. A farsa do não perguntávamos, não nos contavam desmorona quando examinamos os fatos. O antissemitismo não era um detalhe secundário no nazismo, era sua coluna vertebral, seu combustível. Hitler não apenas escondeu suas intenções, ele as gritou em Mein Kampf, repetiu-as em discursos inflamados, e nas vésperas de seu suicídio, reafirmou-as em seu testamento. Todos aqueles que orbitavam seu mundo, incluindo Eva, estavam presentes na Convenção de Nuremberg em 1935, quando leis ainda mais draconianas foram aprovadas para esmagar os judeus alemães. Eles viram os boicotes, as humilhações públicas, os espancamentos nas ruas. Viram os judeus serem expulsos de seus empregos, confinados em guetos, reduzidos a números. E ninguém protestou. Ninguém. A ideia de que Hitler mantinha sua vida pública e privada em compartimentos estanques é, no mínimo, ingênua. Os homens que o cercavam, Goebbels, Himmler, Bormann, não eram meros colegas de trabalho, eram amigos íntimos, convidados para jantares, festas e retiros em Berchtesgaden. Suas esposas, Magda Goebbels e Ulysses M. Göring, não eram florzinhas frágeis protegidas das brutalidades do regime. Eram militantes de longa data afiliadas ao Partido Nazista desde os anos 1920, algumas tão radicais que chegavam a ofuscar seus próprios maridos. Magda Goebbels, por exemplo, era tão devotada à causa que por anos, foi considerada a primeira-dama não oficial do Terceiro Reich. Por que então, Hitler ou seus lacaios se dariam ao trabalho de esconder dela, ou de Eva,
os detalhes de uma política que elas já apoiavam com tanto fervor. A verdade é que Hitler não separava o público do privado. Governava do sofá de sua residência, emitia ordens entre taças de vinho e risadas, discutia estratégias de guerra enquanto suas convidadas bordavam ou ouviam música. Em um ambiente assim, a suposta ignorância de Eva Braun não passa de uma cortina de fumaça conveniente. Os historiadores que hoje questionam essa narrativa apontam para um detalhe revelador. A linha entre o Führer e seus seguidores era tão tênue que a cumplicidade se tornava inevitável. Quem se beneficiava de seu poder, seja com joias, propriedades ou simplesmente com a ilusão de importância, sabia que o preço era o silêncio. E Eva, mais do que qualquer outra, tinha muito a perder. Há um relato revelador nas memórias de Henriette von Schichacha, filha do fotógrafo de Hitler, Erich Hoffmann. Ela e o marido Baldur von Schichacha, o Gauleiter de Viena, ousaram questionar o Führer certa vez durante um jantar. A reação? Uma fria hostilidade seguida de um ostracismo que durou anos. A mensagem era clara. Quem desafiava Hitler, mesmo que levemente, era descartado. Eva, que passou uma década aperfeiçoando a arte de agradá-lo, dificilmente arriscaria sua posição privilegiada por um escrúpulo moral. Se ela soubesse, e tudo indica que sabia, teria feito o que todos os outros fizeram, olhado para o outro lado enquanto o mundo ardia. No verão de 1943, quando a guerra já se arrastava em direção ao desastre, Baldur von Schichacha, o antigo líder da juventude hitlerista, cometeu o erro de confrontar o Führer durante um jantar no Bergamo. Com a audácia de quem ainda acreditava no poder da razão, ele insistiu que a Alemanha deveria buscar a paz, enquanto as cidades alemãs eram reduzidas a escombros pelos bombardeios aliados. Sua esposa, Henrietta, foi ainda mais longe, condenou abertamente as deportações de mulheres judias na Holanda, que havia testemunhado. A resposta de Hitler? Um grito furioso: "Você está sendo sentimental. O que lhe importam as judias da Holanda?" Como se a humanidade fosse um privilégio reservado apenas aos que serviam ao Reich. O casal Schichacha nunca mais foi convidado ao Bergamo. Mais uma vez a lição era clara. Questionar Hitler, mesmo para seus antigos aliados, era um pecado imperdoável. É verdade que muitos desses relatos devem ser lidos com ceticismo. As memórias de Henrietta, assim como os escritos de Hoffmann, Gerda Christian e outros, frequentemente recheados de autojustificativas, revelam menos a verdade histórica e mais o desejo de se distanciar, a posteriori, dos crimes do regime. Mas, além das meias-verdades e das omissões convenientes, esses testemunhos confirmam uma realidade inegável. Hitler não tolerava nada além da adoração incondicional. O culto ao Führer não era mera retórica, era a moeda de troca do poder em seu círculo. Quem não se curvava era esmagado. Quem se curvava, como Eva Braun, recebia em troca uma vida de privilégios absurdos, enquanto o país afundava no caos. Eva, a primeira-dama não oficial do Terceiro Reich, era a antítese perfeita do ideal nazista de mulher. Não era a matrona modesta e economizadora, nem a mãe prolífica que o regime pregava. Era cosmopolita, vaidosa, amante do luxo, uma flapper dos anos 1930 que jamais abandonou seus cigarros importados, seus vestidos de alta costura ou suas férias em vilas italianas, mesmo quando o povo alemão sobrevivia à base de batatas podres e cartões de racionamento. Enquanto cidades eram bombardeadas e soldados morriam de frio na frente oriental, ela organizava piqueniques à beira do lago Königssee. Sugeria jogos frívolos para distrair os convidados do Bergamo e desfilava com joias que custariam o salário anual de uma família inteira. A ironia? Era exatamente esse estilo de vida hedonista que, segundo alguns historiadores, pode ter ajudado a alimentar a ilusão de Hitler de que a vitória ainda era possível. Afinal, se sua companheira vivia como se a guerra fosse uma mera inconveniência, por que o Führer não poderia fazer o mesmo? Mas a hipocrisia não terminava aí. Hitler, que exigia sacrifício, austeridade e moralidade exemplares do povo alemão, vivia em flagrante contradição com seus próprios dogmas. O Führer asceta que pregava a pureza racial e a disciplina espartana, era na verdade um boêmio que apreciava óperas, discutia filosofia até altas horas e governava quando bem entendia, muitas vezes ignorando telegramas urgentes de seus generais enquanto se deleitava com suas coleções de arte roubada. Ele, que glorificava o casamento e a família numerosa como pilares da nação, manteve Eva escondida por anos, recusa-se a oficializar a relação e jamais teve filhos. O homem que condenava a decadência da República de Weimar vivia rodeado pelos mesmos excessos que dizia combater, festas, champanhe e uma corte de parasitas que, como ele, se banqueteavam enquanto a Alemanha queimava.
E no entanto, por trás da fachada de frivolidade, Eva Braun pode ter abrigado um desejo genuíno, pelo que lhe foi sistematicamente negado. Poucos de seus escritos sobrevivem, mas as fotografias e filmes caseiros que deixou para trás, muitos deles cuidadosamente guardados em álbuns pessoais, revelam uma melancolia discreta. Ela filmava Hitler com crianças, os filhos de visitantes do Berghof, em cenas que, embora fossem depois usadas pela propaganda para pintar o Führer como um pai amoroso, também parecem registrar um anseio pessoal. Eva preservava essas imagens como quem guarda um sonho inalcançável. Afinal, o que mais poderia explicar a obsessão em documentar uma vida familiar que ela própria nunca teria? Em 1943, enquanto Hitler passava meses enterrado em seu quartel-general na Prússia Oriental, planejando a invasão da Rússia, Eva seguiu para sua tradicional viagem à Itália, como se a guerra fosse um detalhe menor. Todas as noites, às 22 horas, o telefone tocava em Munique. Era o Führer, ligando do fronte para trocar trivialidades com sua amante, enquanto o império que havia construído desmoronava. Um ano depois, com a derrota já inevitável, Henrietta von Schichacha teria advertido Eva: quando tudo acabar, você deve se esconder. A resposta foi taxativa: acha que eu o deixaria morrer sozinho? Ficarei com ele até o último momento. Ninguém poderá me impedir. E foi exatamente o que fez. Em 1944, após o atentado de 20 de julho, Hitler e Eva já haviam planejado seu fim, um suicídio conjunto, caso a derrota se consumasse. Em seu testamento escrito às pressas no Führerbunker, ele finalmente a reconheceu, não como amante, mas como a mulher que, depois de anos de fidelidade inquebrantável, decidiu compartilhar meu destino. Era pouco, tarde demais, mas suficiente para selar seu lugar na história, não como uma vítima, nem como uma cúmplice passiva, mas como a única pessoa que no fim, não o abandonou. Quando Berlim foi cercada pelos soviéticos, em abril de 1945, Eva Braun deixou a segurança relativa de Munique e rumou para o inferno. Enquanto as bombas caíam e os últimos leais do Reich desertavam ou se matavam, ela desceu às profundezas do Führerbunker, onde o ar era pesado com o cheiro de morte e desespero. Hitler, agora um homem quebrado, oscilava entre acessos de fúria contra os traidores que o haviam abandonado e delírios de uma última ofensiva milagrosa que reverteria o curso da guerra. Eva, porém, manteve a compostura até o fim. Vestiu-se com esmero, como sempre fizera, não por vaidade, mas porque sabia que para Hitler, a aparência era a última ilusão de controle que lhe restava. Enquanto os canhões soviéticos retumbavam lá fora, ela ajustou o vestido de seda, penteara os cabelos loiros e preparou-se para o ato final, um casamento simbólico, seguido de um tiro na têmpora. Não houve heroísmo nisso. Não houve redenção. Houve apenas a lógica perversa de um sistema que premiava a lealdade cega acima de tudo, mesmo quando essa lealdade levava ao abismo. Eva Braun não foi uma monstro, nem uma santa. Foi, acima de tudo, o produto mais puro de um regime que transformou a obediência em virtude e a complacência em moeda de sobrevivência. E no fim, quando tudo mais desabou, ela escolheu não fugir, não se esconder, mas seguir seu líder até as últimas consequências. Porque no mundo que eles haviam criado não havia alternativa. Não para ela. Não para ninguém. Nos últimos dias daquele império de trevas, enquanto as paredes do Führerbunker tremiam sob o impacto dos obuses soviéticos, Eva Braun fez o que sempre fizera. Tentou sustentar a ilusão. Quando o desespero engolia os últimos fiéis do regime, ela servia champanhe, colocava discos no toca-discos e insistia para que dançassem, como se o mundo lá fora não estivesse em chamas. Era a madrugada do dia 29 de abril de 1945, e o Terceiro Reich já era um cadáver em decomposição. Mas, dentro daquele bunker asfixiante, ainda havia espaço para uma farsa de normalidade, ou, melhor dizendo, para a última encenação de um amor que só existia na sombra. Naquelas horas derradeiras, com as tropas inimigas a poucos quarteirões de distância, Hitler e Eva Braun selaram sua união em uma cerimônia apressada, testemunhada por Joseph Goebbels e Martin Bormann. Não houve pompa, nem discursos grandiosos, nem sequer a presença de um padre, apenas a assinatura de um papel, um brinde morno com champanhe requintado e o peso esmagador do inevitável. O casamento durou menos que o café da manhã que se seguiu, um desjejum fúnebre entre os últimos ratos de um navio que afundava. No dia seguinte, 30 de abril, o casal se despediu dos poucos que ainda restavam, Bormann, Goebbels, as secretárias, os oficiais de plantão, e trancou-se no escritório de Hitler. Um tiro ecoou. Quando a porta foi arrombada, encontraram Eva estirada no sofá, os lábios azuis pela cianureto que mordera.
Hitler, sentado à mesa, tinha o crânio estilhaçado pela bala de sua própria pistola. 2 dias antes, ele testara o veneno em Blonde, sua cadela de estimação. Agora, o método estava comprovado. Os corpos foram arrastados para o jardim da chancelaria, regados com gasolina e queimados. Os soviéticos, ao identificarem os restos dentários, não encontraram ali apenas cadáveres, mas os últimos vestígios de um culto à destruição. Décadas depois, os ossos calcinados de Hitler e Eva seriam exumados, cremados novamente e suas cinzas jogadas no rio Elba, como se o mundo quisesse apagar até a memória física daqueles que o envenenaram. Eva Braun, no entanto, resistiu à incineração completa. Não como pessoa, mas como enigma. Enquanto bibliotecas inteiras são escritas sobre Hitler, ela permanece uma silhueta borrada na história, um vulto que se move nos bastidores do horror. É estranho, quase obsceno, que uma mulher tão próxima do epicentro do mal tenha deixado tão poucos rastros. Seria por acaso? Ou seria porque Hitler, obsessivo em controlar sua própria imagem, também quis apagar qualquer prova de que sua vida privada fosse algo além da fachada de asceta que cultivava? O que sabemos vem de fragmentos, fotografias em cores vivas, filmes caseiros onde ela aparece rindo ao lado de um homem que ordenava o extermínio de milhões. Antes de se despedir da irmã, Greto, Eva lhe entregou um baú de memórias, fotos, filmes, cartas trocadas com Hitler ao longo dos anos. Grávida e desesperada, Greto confiou o material a um suposto refugiado alemão, que na verdade era um agente americano. Hoje, aqueles rolos de filme estão guardados nos arquivos nacionais em Washington. Mas as cartas sumiram, desapareceram como se nunca tivessem existido. Esse mistério é mais do que um detalhe histórico, é um grito abafado. Porque Eva, que seguiu as ordens de Hitler até na morte, teria guardado aquelas cartas contra a vontade dele? Seria um último ato de rebeldia, uma tentativa de provar que por trás do monstro havia um homem que a amou? Que ela não foi apenas uma sombra, mas alguém que em seus próprios termos distorcidos foi importante? Ou seria o desespero de uma mulher que, após anos de invisibilidade, queria que o mundo soubesse que ela existira, mesmo que sua existência estivesse manchada pelo sangue de inocentes? Alguns a veem como uma vítima, uma jovem impressionável, seduzida pelo poder e pela promessa de glamour, que nunca compreendeu plenamente a dimensão do mal ao qual se atrelou. Outros a condenam sem apelação, uma cúmplice silenciosa, uma parasita que desfrutou dos privilégios do regime enquanto milhões morriam de fome nos guetos e nos campos. A verdade, como sempre, é mais incômoda. Eva Braun não foi nem uma coisa nem outra. Foi o produto de um sistema que premiava a ignorância deliberada, que transformava a complacência em moeda de troca e a lealdade cega em virtude suprema. Seus filmes caseiros hoje são uma relíquia macabra. Nelas vemos sorrisos, festas, cenas de uma vida frívola e luxuosa. Enquanto no fundo daquelas imagens, pairam as silhuetas dos milhões que o regime de seu amante condenou ao esquecimento. É como se cada frame fosse um espelho partido, de um lado a ilusão de felicidade, do outro, o abismo. E Eva sempre no centro, dançando enquanto o mundo ardia. O que você vê quando olha para ela? Uma garota ingênua ou a cúmplice perfeita? Uma mulher que amou um monstro, ou uma monstro que se escondeu atrás do amor? A história não nos dá respostas fáceis. Talvez porque no fundo, Eva Braun não seja um mistério a ser resolvido, mas um aviso, o de quão perto o banal e o demoníaco podem coexistir. E quão fácil é para alguns, fechar os olhos e dançar enquanto tudo desaba. A Primeira Guerra não foi apenas um conflito entre nações, foi o estupim que incinerou um mundo e forjou outro nas cinzas. E Magda Friedlander, então uma adolescente, viu seu destino ser arrastado pela maré da história. A Alemanha de sua infância, o Império Austro-Húngaro e o Otomano, colidiram contra a Entente numa batalha que redefiniria fronteiras e consciências. Quando as tropas alemãs invadiram a Bélgica em agosto de 1914, não era apenas uma estratégia militar, era um aviso de que a barbárie não precisava de justificativa, apenas de oportunidade. Bruxelas, sua casa, tornou-se território inimigo da noite para o dia. Sua mãe Augusta e seu padrasto Richard não tiveram escolha, foram expulsos como indesejáveis refugiados de uma guerra que ainda nem entendiam. Berlim os recebeu de volta, mas não com braços abertos. A cidade, outrora símbolo de progresso, agora respirava derrota. E a derrota, como todo veneno, precisa de um bode expiatório. Os judeus, sempre eles, foram a resposta conveniente. Magda, no entanto, teimou em desafiar o script. Entre os escombros do pós-guerra, encontrou em Lisa Aronso, uma jovem judia ucraniana, não uma inimiga, mas uma irmã de circunstância.
Os Aronso haviam fugido dos pogroms da Rússia czarista em 1905, apenas para serem aprisionados em Berlim pela mesma guerra que os perseguira antes. Através de Lisa, Magda conheceu Kim, seu irmão, socialista zionista, um homem que sonhava com uma pátria judia na Palestina enquanto a Europa se afogava em ódio. E contra todas as probabilidades, Magda se apaixonou. Não era um amor conveniente. Era um escândalo silencioso. Uma alemã de família burguesa envolvida com um judeu revolucionário numa época em que o antissemitismo já se infiltrava nas veias da sociedade como uma doença. Mas Magda, então, ainda não havia se rendido ao veneno da época. O armistício de 1918 não trouxe paz, trouxe humilhação. O Tratado de Versalhes não foi um acordo, foi uma sentença. A Alemanha, esfolada de territórios, sufocada por dívidas, reduzida a uma sombra de si mesma, tornou-se o cadinho perfeito para o ressentimento. E o ressentimento, como todo fogo, precisa de lenha. Os comunistas culparam os capitalistas. Os nacionalistas culparam os judeus. Os veteranos de guerra, traídos pela pátria que juraram defender, culparam a todos. Magda, no entanto, parecia imune ao caos. Ou talvez apenas privilegiada demais para notá-lo. Em 1920, com a guerra ainda fresca nas memórias, ela conheceu Günther Quandt, um industrial enriquecido com a morte alheia. Uniformes, munições, a máquina de guerra que alimentara o império até seu último suspiro. Agora, com a paz, se é que aquilo podia ser chamado de paz, Quandt transformará o sangue em capital, investindo em empresas como a BMW, nascida dos escombros para construir motores que um dia fariam a Alemanha voar novamente. Ele tinha o dobro da idade dela, uma fortuna e uma família composta, 2 filhos biológicos, 3 adotados após a morte de um amigo. Magda, aos 18 anos, viu nele não um marido mas uma saída. Casaram-se em 1921. Um ano depois, Harold nasceu. Foi um casamento condenado antes mesmo do primeiro beijo. Quandt era um homem de negócios, sempre ausente, sempre ocupado demitindo o passado para construir o futuro. Magda, presa entre 6 crianças que não eram suas e um marido que mal a olhava, descobriu que a solidão tem gosto de champanhe e perfumes caros. Berlim nos anos 1920 era um carnaval de luzes e sombras, cabarés onde o desejo se vendia por marcas de cigarro, salões onde a arte beijava a decadência, ruas onde a inflação transformava fortunas em papel picado da noite para o dia. E Magda, com o dinheiro de Quandt queimando em seus bolsos, mergulhou de cabeça. Os amantes foram inevitáveis. Homens mais jovens, mais presentes, mais dispostos a lhe dizer que ela era desejável. Quandt, é claro, descobriu. Em 1928, a farsa terminou. O divórcio foi rápido, generoso, afinal, um homem como ele não sujava as mãos com escândalos. Magda saiu com uma fortuna, a custódia de Harold até 1935 e a liberdade de uma mulher que, pela primeira vez, não precisava pedir permissão para respirar. Aos 27 anos, ela era tudo o que a República de Weimar prometia, independente, glamurosa, perigosa. Mas a República de Weimar era uma mentira. Por baixo do verniz de ouro, a podridão crescia. Os Freikorps, milícias de ex-combatentes que sonhavam com uma Alemanha purificada no sangue, marchavam pelas ruas. Partidos como o DNVP e o DAP, aquele que logo se tornaria o NSDAP, sussurravam, e depois gritavam que a derrota não fora militar, mas uma traição. Judeus. Comunistas. A faca nas costas. Magda, que um dia amara um judeu, agora vivia num país onde esse amor era um crime. E crimes, como ela logo aprenderia, têm preços. Berlim ainda dançava, mas a música estava ficando mais alta, mais frenética, como se todos soubessem que a festa estava prestes a acabar. E quando a cortina cair, Magda não estaria mais entre os que aplaudem. Estaria no palco, no centro do Holocausto. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, os nazistas, nasceu em Munique, na Baviera, em 1920, como um dos muitos grupos radicais que proliferavam na Alemanha pós-guerra. Durante os anos turbulentos do início da década de 1920, conquistaram seguidores na região, mas quando tentaram tomar o poder em novembro de 1923, com o famigerado Putsch de Munique, a revolta foi sufocada em horas. A Alemanha, então, parecia ter virado as costas ao extremismo. Quando o partido foi relegalizado em 1925, mal arranhava 2,5% dos votos nas eleições nacionais. O país, afinal, estava se reconstruindo. Ou assim parecia. Até que 1929 chegou. Justamente quando Magda assinava os papéis do divórcio de Günther, o mundo desabou. Em outubro daquele ano, Wall Street tremeu, e o eco do colapso atravessou o Atlântico como um vendaval.
Em semanas, a Europa inteira sentia o chão sumir debaixo dos pés. A Grande Depressão não foi apenas uma crise, foi um apocalipse econômico. Fábricas fechando, salários evaporando, famílias inteiras reduzidas à fome. E a Alemanha, ainda asfixiada pelas reparações de guerra, foi esmagada com uma violência particular. Quando a desesperança se espalhou, os alemães voltaram os olhos para onde sempre olham em momentos como aquele, para os demagogos que prometem salvar a pátria. Em setembro de 1930, o impossível aconteceu. Os nazistas, que mal passavam de uma nota de rodapé na política nacional, saltaram de 2,5% para 18% dos votos. De repente eram a segunda força do país. Em 1931, já não eram mais uma opção, eram uma obsessão. Todo alemão parecia ter um parente no partido, um vizinho que frequentava comícios, um colega que jurava ter ouvido Hitler falar e saído transformado. Magda não foi exceção. Ela começou a frequentar as reuniões nazistas em Berlim no verão de 1930. Foi ali que ouviu Joseph Goebbels pela primeira vez. O chefe da propaganda do partido não apenas falava, ele hipnotizava. Suas palavras não eram discursos, eram facas afiadas cortando o ar, promessas de uma Alemanha purificada, forte, vingada. Magda, que já conhecia bem o poder das palavras, reconheceu ali algo mais do que retórica, um chamado. Não demorou para que estivesse reorganizando os papéis no escritório de Goebbels em Berlim, primeiro como voluntária, depois como presença constante. Ele, por sua vez, não demorou a notá-la. Em novembro de 1930, anotou em seu diário, com a precisão de um homem que já sabia o que queria: Magda reorganizando meus documentos. O que começou como uma atração casual logo se tornou algo mais e mais perigoso. Até fevereiro de 1931, eles já não escondiam o envolvimento, embora cortesia fosse um termo generoso para descrever o que havia entre eles. Discutiam com uma intensidade que beirava o ódio num ciclo vicioso. Magda desaparecia por dias, ignorando suas ligações. Goebbels, consumido pela paranoia, a perseguia com ciúmes doentios. Ele sabia de sua infidelidade no primeiro casamento. Sabia também que Hitler havia notado Magda, e isso era uma faca que ele girava contra si mesmo todas as noites. Ainda assim, havia algo que os mantinha unidos, a ambição. E acima deles, um homem que os observava com interesse muito particular. Hitler não apenas aprovava o casamento, ele o exigia. Para o Führer, que desdenhava o casamento convencional, Magda e Goebbels seriam sua família substituta, um casal modelo para a nova Alemanha, uma fachada de normalidade que ele jamais teria. E assim, apesar das brigas, das descobertas humilhantes, como a revelação de que Magda era filha ilegítima, um estigma que Goebbels nunca perdoaria de verdade, e até do reencontro incômodo com Gunther, que ironicamente também havia se filiado ao partido e agora prosperava com suas conexões nazistas, o casamento foi marcado. Em 19 de dezembro de 1931, em uma propriedade rural em Mecklenburg, adquirida por Magda em seu divórcio, a cerimônia aconteceu. Hitler foi a testemunha. A irmã de Goebbels, Maria, a dama de honra. E o país inteiro, sem saber, assistia ao nascimento de um dos casais mais poderosos e mais tóxicos da história alemã. A lua de mel, se é que houve uma, durou pouco. A Alemanha estava à beira do abismo, e os nazistas à beira do poder. Em julho de 1932, nas eleições seguintes, arrancaram 37% dos votos. Eram agora a maior força do país. Os partidos tradicionais tentaram barrá-los, costurando governos frágeis, mas a economia sangrava, a população clamava por ordem, e a elite conservadora, em seu desespero, fez o que sempre faz: negociou com o diabo. Em janeiro de 1933, o acordo foi selado. Hitler seria chanceler. E Magda, que há poucos anos era apenas uma divorciada em busca de propósito, agora estava no epicentro do furacão. O palco estava armado. A cortina prestes a subir. A ilusão de controle duraria apenas semanas. Os conservadores alemães, em sua arrogância, acreditavam que poderiam domar a fera nazista, amarrando-a a uma coalizão de fachada. Mas Hitler, Goebbels e sua cúpula não tinham intenção de dividir o poder. Eles o devorariam inteiro. Com uma precisão maquiavélica, fabricaram uma crise. O incêndio do Reichstag em fevereiro de 1933 foi o pretexto perfeito. Sob o manto do perigo comunista, esmagaram as liberdades, calaram a oposição e, em março, empurraram pelo parlamento o decreto para a proteção do povo e do Estado, um golpe disfarçado de legalidade. Quando o verão chegou, a República de Weimar já era um cadáver.
No seu lugar, ergueu-se um estado de partido único, onde a vontade do Führer era lei, e a dissidência, um crime. Para Magda, aquele ano foi um terremoto. Em março, Joseph foi nomeado ministro da Propaganda e Iluminação Pública, um cargo que nas mãos de qualquer outro, seria burocrático, mas nas dele, tornou-se a máquina de moldar almas. Seu ministério não se limitava a controlar a imprensa ou o rádio, ele ambicionava reescrever a própria identidade alemã. Através de filmes, cartazes, discursos e até canções infantis, Goebbels tecia uma narrativa intoxicante. A Alemanha, outrora grande e pura, havia sido traída pelos judeus, pelos comunistas, pelos inimigos internos, que a arrastaram à derrota em 1918. Agora era hora de ressurgir, e a guerra não era uma possibilidade, mas um destino sagrado. Magda, que há pouco era uma figura secundária nos salões berlinenses, viu-se catapultada ao centro desse projeto. Enquanto o marido orquestrava a lavagem cerebral de uma nação, ela se tornaria seu rosto feminino, a encarnação viva do ideal nazista para as mulheres. E que ideal era esse? Uma volta ao passado disfarçada de revolução. A mulher alemã não precisava de direitos, precisava de um lar. Seu dever não era votar, estudar ou comandar, mas parir os soldados do futuro, educar os herdeiros da raça ariana e apoiar, em silêncio, a grandeza do marido. Magda, com sua eloquência afiada e seu sorriso calculado, tornou-se a porta-voz desse dogma. Em discursos e artigos, repetia como um mantra: uma mulher alemã tem 3 profissões proibidas: o exército, o governo e a magistratura. Se tiver de escolher entre carreira e casamento, que escolha o casamento, porque é isso que a torna verdadeiramente útil à pátria. Palavras que, ironicamente, ela própria ignoraria mais tarde, quando seu poder dentro do regime cresceu além do que qualquer dona de casa poderia sonhar. Sua influência expandiu-se através da Liga Nacional Socialista das Mulheres, uma organização que em 1931 nasceu como uma manobra eleitoral para atrair o voto feminino, mas que sob o Terceiro Reich transformou-se em um braço ideológico. Magda era sua estrela. Aparecia em eventos, proferia palestras sobre os deveres sagrados da maternidade, e via suas palavras impressas na NS Frauenwart, a revista da Liga, que misturava receitas de bolos com artigos sobre a necessidade de espaço vital no leste europeu. Em 1939, a publicação já alcançava 1,9 milhão de leitoras, um exército de donas de casa sendo adestradas para aceitar, e até desejar, a guerra que se aproximava. Enquanto isso, no vazio deixado por Hitler, um solteirão que escondia sua amante, Eva Braun, das câmeras, Magda preenchia o espaço de primeira-dama, que a Alemanha não tinha. Cartas de mulheres de todo o país chegavam até ela pedindo conselhos, favores ou simplesmente tocadas pela imagem de uma família que parecia perfeita. E que família era aquela? Em 9 anos, Magda e Joseph teriam 6 filhos: Helga, Hildegard, Helmut, Oline, Edwig e Eda. Cada nome começava com H, uma homenagem não tão sutil ao Führer, cujo carinho pelos Goebbels era notório. As crianças, loiras e de olhos claros, eram exibidas como troféus, a prova viva de que o futuro ariano já havia chegado. Em 1939, Joseph as filmou brincando em um jardim, cenas que mais tarde seriam usadas em uma propaganda macabra, justificando a eutanásia de crianças defeituosas. Durante a guerra, os pequenos Goebbels apareceriam em dezenas de fotografias e filmes, sorrindo para as câmeras enquanto bombardeiros alemães arrasavam a Europa. Eles eram o símbolo de uma normalidade que não existia, a família ideal, em um mundo que se desmoronava. E assim, enquanto o marido tecia as mentiras que alimentariam o Holocausto e a máquina de guerra, Magda construía sua própria fachada, a de uma mãe devota, uma esposa leal, uma líder moral. Mas por trás do sorriso impecável e dos vestidos elegantes, algo se movia. Porque quem olhava de perto via as rachaduras, o marido cada vez mais paranoico, os filhos usados como peões e ela própria, presa em um papel que no fundo, sabia ser uma armadilha. O Terceiro Reich não perdoava fraquezas, nem mesmo nas suas rainhas não coroadas. Enquanto o regime nazista enchia os cofres de Joseph com riquezas que nem mesmo os sonhos mais ambiciosos de um burguês poderiam igualar, Magda se via afogada em um mar de contradições douradas. Não bastasse o salário ministerial exorbitante, o partido nazista, por ordem pessoal de Hitler, despejava sobre os Goebbels uma fortuna em subsídios, que transformavam desejos em realidades. Uma mansão suntuosa em Schwanenwerder, o bairro mais exclusivo de Berlim, onde os pinheiros pareciam vigiar os segredos da elite. Um iate cortando as águas do Havel como um símbolo de poder flutuante, uma frota de carros que incluía desde a elegância predatória de um Mercedes esportivo até a ostentação.
silenciosa de uma limusine blindada. Mas o golpe de mestre financeiro veio quando Joseph, com a astúcia de um jogador que sabe quando sacar suas cartas, vendeu os direitos futuros de seus diários. Aqueles registros meticulosos de um propagandista que ajudara a tecer a maior farsa do século, para a editora oficial do partido. O contrato, assinado com a frieza de um negócio entre cúmplices, estipulava que as memórias só viriam à luz 20 anos após sua morte. Como se o próprio Goebbels já pressentisse que seu legado precisaria ser controlado além túmulo. Em troca, uma fortuna imediata, 250 mil marcos de uma só vez, mais 100 mil anuais, uma renda que transformava a ambição em rotina. Com esse ouro nazista jorrando em suas mãos, Magda pôde finalmente dar vazão ao seu gosto por espetáculo. A vila em Schavanenwerder tornou-se o palácio de um teatro onde o elenco era composto pelos mais perigosos atores da Alemanha, generais, ministros, ideólogos, todos reunidos em festas que misturavam champanhe francês, ironicamente, o mesmo que Goebbels denunciava como degenerado, com discursos inflamados sobre a grandeza ariana. Os salões, decorados com um kit aristocrático que imitava o luxo sem jamais alcançá-lo, eram o cenário perfeito para encenar a farsa da felicidade conjugal. Mas não bastava uma residência. Logo veio a casa de verão na ilha de Schavanenwerder, um refúgio onde o rio Havel refletia não apenas o sol, mas as sombras de um casamento em frangalhos. E depois, mais uma propriedade em Berlim, esta porém com um propósito bem menos familiar. Porque enquanto Magda afundava na decoração de ambientes que nunca seriam verdadeiramente seus, Joseph usava aquelas paredes recém-pintadas para abrigar seus segredos mais sórdidos. A segunda casa na capital não era um capricho, mas uma necessidade, o esconderijo perfeito para os casos que se multiplicavam com a mesma voracidade com que o Reich expandia suas fronteiras. E entre todas as amantes, uma se destacaria como a gota que transbordaria o cálice podre do casamento Goebbels, Lida Barová. A atriz checa com seus olhos que prometiam escapismo e uma voz que parecia sussurrar promessas de um mundo além da propaganda, tornou-se a obsessão pública de Joseph em 1937. Não bastasse o adultério, comum entre os nazistas que pregavam a pureza enquanto se afogavam em hipocrisia, o Goebbels tinha a audácia de exibir Barová em eventos sociais, como se desafiasse o próprio Führer a intervir. E Magda que conhecia bem o script da traição, afinal, ela própria tivera seu caso com Kurt Ludek, um nazista fanático que fugira da Alemanha quando o vento mudou de direção, não podia tolerar que sua fachada de esposa exemplar fosse rasgada em praça pública. Quando as fofocas chegaram aos seus ouvidos, ela fez o que qualquer mulher do Reich faria, apelou para o único homem cuja palavra era lei. Em 15 de agosto de 1938, sentou-se diante de Hitler e desfiou, entre lágrimas calculadas, a teia de humilhações que Joseph lhe impunha. O Führer, que via na estabilidade dos Goebbels um pilar da propaganda nazista, não hesitou. No dia seguinte, convocou seu ministro da propaganda e, com uma frieza que não deixava espaço para réplicas, ordenou: acabe com isso. Goebbels, acostumado a dobrar a realidade às suas vontades, prometeu obediência. Mas, pela primeira vez, mentiu para o próprio Hitler. A recusa em abandonar Barová foi um ato de rebeldia que custaria caro. A tensão entre o casal explodiu em silêncios cortantes e brigas que ecoavam pelos corredores das múltiplas propriedades que já não conseguiam abrigar sua desunião. Até mesmo Karl Anke, um dos homens de confiança de Goebbels, se viu arrastado para o turbilhão. Em um gesto de lealdade mal calculada, envolveu-se com Magda, transformando a traição em um jogo de espelhos onde todos perdiam. Até que, no outono de 1938, Hitler decidiu que bastava. Anke foi afastado, enviado para longe de Berlim como um peão descartável. Quanto a Barová, a Gestapo passou a segui-la como uma sombra, até que a atriz, aterrorizada, fugiu de volta a Praga, deixando para trás não apenas um amante, mas a prova viva de que nem mesmo os intocáveis estavam a salvo. Para salvar as aparências, uma foto foi cuidadosamente orquestrada, os Goebbels, sorridentes, com os filhos alinhados como pequenos soldados da propaganda, e Hitler no centro, o pai simbólico da nação, selando com sua presença a ilusão de reconciliação. A imagem foi distribuída aos jornais, rios de tinta foram gastos para celebrar o renascimento da família exemplar. Mas nas entranhas daqueles que conheciam a verdade, o riso era amargo. A partir do inverno de 1938, Magda e Joseph passaram a viver em órbitas separadas. Ele mergulhado nas engrenagens da guerra que se aproximava, ela, refugiando-se em spas rurais ou nas propriedades espalhadas pela Alemanha, onde tentava curar com águas termais e ar puro os estragos de 6 gravidezes em menos de uma década,
e de um casamento que desde o início fora uma aliança de conveniência, não de amor. Enquanto isso, a máquina de guerra nazista engatilhava seu mecanismo. A vingança pela derrota de 1918 não era um discurso vazio. Era o combustível que alimentava cada decisão desde que Hitler subira ao poder. Em 1935, o Reich começou a se rearmar abertamente, desafiando o Tratado de Versalhes com a mesma arrogância com que Goebbels desafiava sua esposa. 500.000 de soldados foram convocados. A Luftwaffe surgiu dos escombros da proibição como um pássaro de rapina pronto para devorar a Europa. E em 1936, as tropas marcharam sobre a Renânia, desmilitarizada havia uma década, como um aviso de que as promessas de paz não passavam de palavras ao vento. Hitler e seus cúmplices, Goebbels entre eles, já não falavam mais em guerra para a próxima geração. Agora, o cronômetro tinha sido adiantado. A Áustria seria o primeiro domínio a cair. E Magda, presa entre as paredes douradas de sua prisão, sabia que enquanto seu marido orquestrava o coro que clamava pela Anschluss, seu próprio mundo desmoronava em silêncios cada vez mais longos. A propaganda poderia vender a união da Alemanha e da Áustria como um conto de fadas, mas ela conhecia bem o preço dos contos de fadas, sempre havia sangue no final. Enquanto os destinos da região dos Sudetos eram selados em Munique, Joseph e Magda permaneciam em Berlim, mas a distância não impedia que as ondas de propaganda orquestradas pelo ministro se espalhassem como um incêndio controlado. Dos estúdios da capital, Joseph inundava as telas e os jornais com imagens que transformavam a anexação não em um ato de agressão, mas em um regresso triunfal à pátria-mãe. A Áustria havia sido apenas o prelúdio. Agora, os Sudetos eram apresentados como mais um capítulo da restituição histórica que o Führer prometia. E como sempre, a Europa assistia paralisada entre a indignação e a covardia. Em poucos dias, Londres e Paris, que tanto haviam jurado resistir, curvaram-se. A Alemanha engolia outro pedaço do continente sem disparar um único tiro. Mas Magda, observando da sombra dourada de seu salão, sabia que aquele não era um triunfo, era um aviso. Enquanto Joseph redigia às pressas um novo livro, Adolf Hitler, um homem que faz história, planejado para ser lançado em 1939 como mais um hino ao Führer, ela percebia a ironia amarga. A história que Hitler estava escrevendo não seria celebrada nos livros, mas sim nos escombros. E de fato, o próprio Hitler vetou a publicação. Talvez pressentisse que em 1939, a narrativa já não precisava de mais tintas, bastaria o sangue. E o sangue não demoraria. Insatisfeito com os Sudetos, os nazistas descaradamente dilaceraram a Tchecoslováquia na primavera seguinte, repartindo-a como um banquete entre lobos. Agora nem mesmo Londres e Paris podiam fingir não ver. As promessas de Munique haviam se revelado tão frágeis quanto papel queimado. Quando os olhares se voltaram para a Polônia, e as ameaças de Hitler ecoaram como um ultimato, o mundo finalmente entendeu. A próxima peça no tabuleiro não seria tomada sem guerra. E assim, em 1º de setembro de 1939, quando as divisões alemãs cruzaram a fronteira polonesa, o relógio da história parou. 2 dias depois, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial havia começado. E Magda mais uma vez viu-se aprisionada em seu próprio papel. Enquanto Joseph se tornava peça-chave na máquina de propaganda que agora precisava justificar a guerra, transformando invasões em defesa, inimigos em ameaças existenciais e a Alemanha em vítima de uma conspiração global, ela era obrigada a sorrir para as câmeras, a personificar a mulher ariana ideal, serena, devotada e inquebrantável. Seu casamento com Joseph, outrora um campo de batalha de ciúmes e traições, havia se tornado um acordo silencioso. Uma trégua fria selada pelo próprio Hitler após o escândalo de 1938. 6 filhos, uma fortuna, influência, o preço era a renúncia a qualquer ilusão de felicidade. Os diários de Joseph, antes repletos de brigas e acusações, agora registravam apenas uma indiferença polida. Havia algo quase grotesco naquela paz doméstica, forjada não pelo amor, mas pela conveniência mútua. Enquanto isso, a guerra que a Alemanha havia desacorado seguia seu curso implacável. A Polônia caiu em semanas. A França, tida como invencível, desmoronou em poucos meses. Em 1940, a Blitzkrieg varreu a Europa Ocidental como uma foice, e até a resistência britânica, heroica mas solitária, parecia destinada ao esmagamento. Mas Hitler, jamais satisfeito, já mirava mais longe. Em 1941, quando a Operação Barbarossa lançou 3 milhões de soldados contra a União Soviética,
O mundo assistiu ao maior massacre da história se desenrolar em tempo real. Moscou e Leningrado tremiam sob o avanço alemão. Pela primeira vez, a vitória total do Reich parecia não apenas possível, mas inevitável. E Magda, sempre no centro do palco, cumpria seu script. Treinava como enfermeira da Cruz Vermelha, não por compaixão, mas por dever, posando para fotografias que mostravam sua dedicação, enquanto filhos de outras mulheres morriam nos frontes. Seu primogênito, Harald, piloto da Luftwaffe, era exibido como prova de que até os Goebbels davam seu sangue pela pátria. E como Eva Braun, a amante não oficial de Hitler, não podia receber dignitários estrangeiros. Afinal, o Führer não era casado, coube a Magda o papel de primeira-dama de fato do Reich. Recebia chefes de Estado fantoches, sorria para os novos governantes dos territórios conquistados, enquanto eles vinham a Berlim não para negociar, mas para se curvar. Mas havia uma sombra que nem mesmo a propaganda de Joseph conseguia apagar. Desde 1933, os judeus da Alemanha, 500 mil de almas, haviam sido sistematicamente esmagados, primeiramente, com leis que os despojavam de direitos, cidadania, dignidade, depois com pogroms que transformavam ruas em cemitérios improvisados. A Noite dos Cristais, em 1938, havia sido apenas um ensaio. Mas com a conquista da Polônia, onde 3 milhões de judeus viviam, a máquina nazista percebeu que a solução não poderia mais ser a imigração forçada. Havia muitos. Demais. E assim, no verão de 1941, enquanto as divisões alemãs avançavam pela URSS, uma decisão foi tomada nos bastidores do poder: não bastava expulsar, era preciso apagar. Clausura de concreto e aço onde os últimos suspiros do regime nazista ecoavam entre paredes grossas, abafados pelo troar dos canhões soviéticos. Não era um refúgio, mas um túmulo antecipado. Magda Goebbels, que outrora desfilava pelos salões do poder com a elegância de uma primeira-dama não oficial do Reich, agora se via confinada naquele antro úmido, onde o ar cheirava a desespero e pólvora. Os filhos, Helga, Hildegard, Helmut, Old, Eda e Eide brincavam ainda, ignorantes de que suas vidas estavam sendo medidas em horas. Enquanto as tropas russas avançavam rua por rua, arrasando a resistência alemã, o Führerbunker se tornava o palco final de uma tragédia anunciada. Hitler, um espectro de si mesmo, oscilava entre acessos de fúria e momentos de letargia, ditando ordens a divisões que já não existiam. Seus generais, quando não desertavam, imploravam por uma rendição que ele se recusava a considerar. Magda, por sua vez, parecia ter feito sua escolha. Não haveria fuga para a Suíça, como alguns sugeriam, nem tentativa de negociação com os aliados. Seu destino estava atado ao de Joseph, e por extensão, ao do homem que havia arrastado a Alemanha para o abismo. Em 29 de abril de 1945, enquanto os soviéticos já ocupavam os arredores do Reichstag, ela escreveu uma carta a seu filho mais velho, Harald, então prisioneiro dos aliados. Não era um pedido de perdão, mas uma justificativa friamente calculada. Depois da morte do Führer, não vale mais a pena viver. Palavras que soavam menos como desespero do que como uma sentença. Naquela mesma noite, enquanto os canhões russos sacudiam os alicerces do bunker, Magda e Joseph reuniram as crianças. Não há registros de lágrimas ou hesitação. Os relatos dos poucos que sobreviveram àqueles dias falam de uma determinação quase clínica. As crianças foram dopadas com morfina, e quando adormeceram Magda, ou talvez um médico, as versões divergem, esmagou cápsulas de cianeto entre seus dentes. 6 vidas extintas em minutos, um sacrifício que ela justificaria como um ato de misericórdia. Melhor a morte do que a vergonha de crescer em um mundo dominado pelos vencedores, melhor o nada do que a humilhação de carregar o nome Goebbels em uma Europa livre. No dia seguinte, 30 de abril, Hitler e Eva Braun se suicidaram. Magda e Joseph o seguiriam horas depois, ela com uma cápsula de veneno, ele com um tiro na cabeça. Os corpos foram queimados no jardim da chanceleria, entre escombros e o cheiro de gasolina, enquanto as tropas soviéticas se aproximavam. O império de 1000 anos durou 12. E no epicentro de sua queda, uma mulher que havia sido filha adotiva de um judeu, que um dia conhecera o amor de um sionista, escolheu não apenas morrer pelo regime que exterminara milhões, mas levar consigo os próprios filhos como se, no fim, a lealdade a um ideal doentio valesse mais do que qualquer laço de sangue ou memória de humanidade. A ironia é cruel. Magda Goebbels, que poderia ter sido uma ponte entre mundos, tornou-se a personificação daquilo que o nazismo exigia de seus seguidores, a aniquilação de tudo, inclusive de si mesma, em nome de uma causa já condenada pela história. E enquanto as chamas consumiam seus restos lá fora,
O mundo começava a desenterrar os horrores que ela ajudara a silenciar. O bunker não era apenas um refúgio de concreto e aço, mas um túmulo antecipado, onde a loucura coletiva se concentrava em seus últimos suspiros. Ali, entre paredes que tremiam com o impacto dos obuses soviéticos, Hitler recebia os derradeiros cumprimentos de uma corte de fanáticos, generais desmoralizados, burocratas em pânico leais até o absurdo. Mas não eram eles que importavam. Não eram eles que, nos olhos vidrados do Führer, ainda mereciam um lugar na mitologia do sacrifício. Magda e Joseph, esses sim, eram os eleitos para a derradeira cena do drama. Enquanto outros eram dispensados com desdém, vocês me falharam, rosnava Hitler, como se a história não tivesse sido escrita por suas próprias mãos ensanguentadas. O casal Goebbels permanecia imóvel, como estátuas de um culto macabro. E em um gesto de ironia trágica, o homem que havia reduzido a Europa a escombros agora brincava de sucessão, como o imperador romano em seus estertores. Goebbels, o propagandista, seria seu herdeiro. Não Göring o ambicioso, não Himmler, o arquiteto do extermínio, mas o homem cujas palavras haviam envenenado uma nação, cujo talento era transformar mentiras em dogma. Uma coroa de cinzas para um reino que já não existia. Os dias finais de abril e o 1º de maio de 1945 não são apenas datas no calendário da derrota. São páginas de um roteiro escrito com sangue e cianeto, onde cada ato parece mais incompreensível que o anterior. Por que matar 6 crianças? Por que arrastar inocentes para o abismo junto consigo? A resposta, se é que existe uma, está nos silêncios que precederam o fim. Já em fevereiro daquele ano, Goebbels havia deixado escapar, em uma transmissão de rádio, a sombra de seus pensamentos. Se o Reich cair, que valor terá a vida de nossas crianças? Não era uma pergunta, era um presságio. E em abril, quando as garras do cerco soviético se fechavam sobre Berlim, ele repetiria a sinfonia da desesperança em Das Reich. Viver após o colapso? Para quê? Durante meses, enquanto os aliados avançavam e o milagre de uma cisão entre eles se revelava uma ilusão, Goebbels ensaiava mentalmente o epílogo. Suicídio não era uma possibilidade. Era a única saída honrosa para um homem que havia apostado tudo na eternidade do Terceiro Reich. E Magda? Ah, Magda sabia. Talvez não nas entrelinhas dos discursos do marido, mas no peso de cada recusa. Quando oficiais de alta patente ofereceram salvar as crianças, levá-las para longe da carnificina, ela recusou. Não uma, mas todas as vezes. Eles pertencem ao Führer, teria dito, como se a lealdade a um homem superasse o instinto mais primitivo, proteger a própria descendência. Havia naqueles nãos uma premeditação gelada. Um plano que, mesmo não escrito, já estava traçado nas entranhas de uma ideologia que não admitia sobreviventes, muito menos testemunhas. Então veio a noite de 29 de abril. Enquanto os canhões soviéticos surgiam cada vez mais perto, Hitler, em um ato de teatro grotesco, casou-se com Eva Braun. No dia seguinte, o casal se matou e o poder, esse fardo inútil, foi jogado nos ombros de Goebbels. Seu reinado duraria menos de 24 horas, tempo suficiente para um único decreto, a morte dos seus. O método? Um detalhe que ainda hoje se debate entre sussurros e versões contraditórias. Alguns juram que foi o dentista da SS, Helmut Kunsch, quem injetou morfina nas veias infantis antes de esmagar cápsulas de cianeto em suas bocas adormecidas. Outros atribuem o veneno ao médico pessoal de Hitler, Ludwig Stumpfegger, dissolveram o pó mortal em xaropes doces, uma última traição disfarçada de carinho. Mas a verdade incômoda é que no fim foi Magda quem seguiu adiante. Quem segurou a mão de Helga de 12 anos, enquanto a menina perdia os sentidos. Quem observou Hildegard, de 11, e Helmut, de 9, caírem em um sono sem retorno. Quem não vacilou diante dos olhares confusos de Old, Edvig e Eidrun, as mais novas, de 8, 6 e 4 anos. 6 vidas apagadas em questão de minutos, por mãos que um dia as embalaram, que as pentearam, que as vestiram com fitas nos cabelos para as fotografias de propaganda. Aquela mesma mulher que horas depois, subiria ao jardim da chancelaria com o marido. Engoliria uma pílula de cianeto e ordenaria aos guardas que lhe dessem o tiro de misericórdia, um favor que, em sua lógica distorcida, nem sequer concedeu aos próprios filhos. Os soviéticos encontraram os corpos carbonizados de Magda e Joseph no dia seguinte, abandonados como lixo no que restava do jardim. Os SS, em sua pressa ou desespero, nem sequer os enterraram. Já as crianças foram descobertas 2 dias depois, no bunker, ainda deitadas em suas camas, os rostos pálidos enquadrados por fitas que outrora simbolizavam pureza. Os soviéticos as levaram para a autópsia, e depois
Depois, elas desapareceram. Assim como os restos de seus pais exumados e reenterrados em segredo por ordem de Stalin. Como se até na morte fosse preciso apagar qualquer vestígio daqueles que haviam ousado desafiar a humanidade. Magda Goebbels não nasceu monstro. Ela foi forjada primeiro pela ambição, depois pela ideologia, finalmente pela lealdade a um homem que exigia devoração absoluta. Criada parcialmente por um pai adotivo judeu, envolvida com um homem judeu em sua juventude. Ela se tornou a First Lady não oficial de um regime que transformou o ódio em política de Estado. Uma contradição ambulante. Criticava o Führer em privado, mas em público era sua sombra mais devotada. Desdenhava da guerra, mas vestia seus filhos com uniformes em miniatura para as câmeras. Seu casamento com Goebbels foi um acordo de fachada desde o início, um casamento arranjado por Hitler, mantido à força quando os casos extraconjugais ameaçaram o escândalo. Divórcio está fora de questão, decretou Führer em 1938, e assim eles permaneceram, presos não por amor, mas por conveniência ideológica. E no entanto nada explica o incompreensível. Porque quando Berlim ardia e a fuga ainda era possível, ela escolheu levar suas crianças para o inferno. Porque em vez de entregá-las a chance de um futuro, qualquer futuro, preferiu transformá-las em oferendas a um Deus já morto. A resposta talvez esteja naquilo que o nazismo sempre exigiu de seus fiéis, não apenas obediência, mas aniquilação. Não bastava servir ao Reich, era preciso morrer por ele. E se Magda Goebbels não poderia mais ser a rainha de um império de mentiras, que ao menos fosse sua algoz, que ao menos na morte provasse ser tão leal quanto cruel. E o que teria acontecido se Magda Goebbels tivesse sobrevivido ao desmoronamento do Terceiro Reich? Provavelmente alguns anos de prisão, um julgamento espetacularizado, talvez até uma vida anônima sob nome falso em algum canto da América do Sul. Seus filhos, inocentes de qualquer crime, teriam crescido entre os escombros de um mundo que seus pais ajudaram a destruir. Mas não. Ela escolheu o veneno, a câmara de gás improvisada, o gesto final de uma devota que mesmo diante do colapso, não podia tolerar a ideia de que suas crianças respirassem o ar de um mundo sem Hitler. Não foi a guerra que a obrigou a isso. Não foi a necessidade nem o desespero de uma mãe sem saída. Foi a mesma lealdade cega, o mesmo fanatismo irracional que transformou milhões de alemães em cúmplices de um regime que prometia grandeza e entregava cinzas. Magda não matou seus filhos por amor, matou por ideologia. Porque no fundo, o nazismo não era apenas um partido, uma bandeira ou um líder, era uma religião. E suas vítimas mais fiéis não eram apenas aquelas que morriam nos campos, mas também aquelas que, como ela, escolheram a morte como último ato de fé. Como entender uma mulher assim? Como reconciliar a mãe que bordava roupinhas para os filhos com a assassina que os envenenou? Talvez a resposta esteja no que o nazismo fez com almas como a dela, não as corrompeu, mas as revelou. Magda Goebbels não era uma exceção. Era o produto final de um sistema que premiava a crueldade disfarçada de virtude. E se hoje seu nome ainda provoca horror, é porque ela encarna a pergunta que nunca deixará de nos assombrar. Até onde um ser humano é capaz de ir quando acredita estar servindo a algo maior que a própria humanidade? Agora, imagine uma garota de 12 anos, sentada sozinha em uma colina verdejante, os lábios franzidos em um assobio trêmulo. O vento carrega o cheiro de terra úmida e o eco distante das risadas de outras crianças, risadas das quais ela nunca faz parte. Esta é Irma Grese, ainda sem o título macabro que a história lhe reservaria. A cadela de Auschwitz, nascida em 1923, em um vilarejo perdido no norte da Alemanha, onde os campos se estendem como um manto infinito e os lagos refletem um céu que parece indiferente a tudo. Seu pai, Alfred, um administrador de propriedades rurais, era daqueles homens que a Alemanha pré-nazista produzia aos montes, conservador, religioso, talvez até bondoso nos dias bons, mas com uma rigidez que não deixava espaço para fraquezas. Sua mãe Berta, uma mulher de mãos calejadas que transformava a terra árida em comida e o silêncio em rotina. Até que em 1935, o veneno literal e metafórico entrou em sua casa. Alfred traía. Berta descobriu. E em um gesto que antecipava o desfecho trágico de tantas histórias sob o nazismo, escolheu a morte como resposta. Irma tinha 12 anos quando encontrou a mãe inconsciente, o cheiro ácido do produto de limpeza ainda pairando no ar. O que se passou na cabeça daquela criança enquanto via o corpo da mulher que lhe ensinou a amassar pão sendo levado para longe? Ninguém sabe. Mas sabe-se que depois disso, Irma se tornou ainda mais quieta, mais ausente, como se tivesse aprendido cedo demais que o mundo não era um lugar para confiar, e que a única saída era se endurecer antes que ele a quebrasse.
A escola, que antes era apenas um lugar onde ela tentava passar despercebida, transformou-se em 1933. De repente, os professores falavam de pureza racial, de sangue alemão, de um futuro glorioso que dependia da obediência cega. Irma, a menina que fugia de brigas, ouviu. E algo nela, talvez a dor da perda, talvez o desejo de pertencer a algo maior que sua família desfeita, começou a responder. Quando sua irmã Helena sugeriu que entrassem para a Liga das Moças Alemãs, ela não hesitou. Mas Alfred disse não. Por quê? Talvez por medo, talvez por uma resistência tardia à maré nazista que engolia tudo. Ou talvez, simplesmente porque Irma era sua filha, e ele ainda via nela a criança frágil que assobiava sozinha nos morros. Não importava. Em 1938, aos 14 anos, Irma abandonou os estudos e se alistou em um programa de trabalho juvenil. 6 meses em uma fábrica de laticínios, 6 meses em uma loja, qualquer coisa para escapar daquela casa onde o pai se casara novamente, onde mais crianças ocupavam o espaço que já não era dela. E então, em 1939, com uma recomendação da própria Liga que Alfred tanto resistira, ela partiu. Destino: um sanatório em Oolichen. Profissão: aprendiz de enfermeira. O que uma garota de 15 anos magra, pálida e cheia de cicatrizes invisíveis buscava naquele lugar? Talvez redenção. Talvez poder. Ou talvez apenas um uniforme que finalmente a fizesse sentir que pertencia a algo. O que ela encontraria, no entanto, seria muito pior, e muito mais revelador, do que qualquer coisa que sua infância quebrada pudesse ter lhe ensinado. Bajo la tutela do cirurgiano Dr. Karl Gebhard, eu mesmo médico nazi que anos depois, seria ahorcado em Nuremberg por crimes contra a humanidade. Oolichen deixava de ser um sanatório para tuberculosos avalado por La Cruz Roja Internacional para convertir-se em um laboratório de pesadilla. Lo que começou como um centro de investigação médica para tratar heridas de guerra, gangrena, fracturas expostas, lesões nerviosas, pronto se transformou em um antro onde a ciência se rendia ante la barbárie. Gebhard, um veterano de las camisas pardas que havia marchado por las calles de Berlim em los anos 20 gritando consignas de ódio, não se conformava com probar sulfamidas em soldados alemães. Queria mais. Y em Oolichen obtuvo permiso para todo. Las pacientes de seus experimentos não eram voluntárias. Eram mulheres judias arrastradas desde Ravensbrück, o campo de concentração a postos quilômetros de distância. Sem anestesia, sem piedade, sem registro médico que não fuera eu de seus próprios gritos. Gebhard Y sua equipe cortaban, suturaban, Y infectaban huesos Y nervios em procedimentos que duraban horas, dias, hasta que los cuerpos e irreconhecíveis, dejaban de servir. Algumas moriam em la mesa de operações. Outras, abandonadas em camilas sucias, tardaban semanas em hacerlo. Irma Grese, com seus 15 anos recém-cumpridos, veia todo esto. Y ao que não há registros de que participará diretamente, dos anos em es inferno, eram suficientes para erudir qualquer rastro de humanidade que lhe quedara. Que aprende uma ninha em um lugar assim? Que o dolor ajeno é esse ruído de fundo? Que la vida de um subhumano não vale mais que o tempo que tarda em sangrar? Que los oficiais de las SS, hombres como Albert Speer ou Rudolf Hess, que se recuperaban ali de suas heridas entre copas de brandy Y charla sobre la gramision área no sandioses, pero actuam como se lo fueran. Y que o Dr. Gebhard, su mentor, era la prueba viviente de que la crueldade no solo se premia, sino que se celebra. Quando, después de 2 anos, la despedieron por falta de competência, não fui um fracasso. Fui o primeiro passo a si algo pior. Deverias probar em Ravensbrück. Le dijo Gebhard, casi como um favor, tienen uma vacante para guardiana. Um amigo meu pode arreglá-lo. Irma, com 17 anos Y eu orgulho herido por não haver logrado ser enfermeira, aceptou o conselho. Pero havia um problema, las SS não reclutaban menores. Tendria que esperar. Así que volvió a la fábrica de lácteos de Furstenberg, a los turnos agotadores, a las manos agrietadas por o frio, mientras contaba los dias para cumplir 18. Para entonces, la guerra havia devorado qualquer atisbo de normalidade. A Alemanha que predicava que o destino de la mulher era o hogar Y la maternidade, necessitava manos para matar. Em julho de 1942, Irma Grese se alistou em las SS Alferinen, la rama feminina de las SS não eram membros de pleno direito. O regime não permitia que las mulheres portaram o símbolo de la calavera, pero eso não importava. Em Ravensbrück, o inferno não hacía distinções de gênero. O treinamento durava 3 semanas,
suficiente para convertir a una grangera em una carcelera, a una adolescente em um verdugo. Leis encenaban a disparar, a golpear, a detectar la mais mínima sinal de rebeldia em los ojos de um prisioneiro. Les inculcaban que la debilidade era traição, que la compasión era um luxo que o Reich não podia permitir-se. Y sobretudo, les recordaban una verdade incômoda, em los campos, Dios no escuchaba. Irma no tardó em destacar. Mientras outras guardianas vacilaban ao primeiro grito, ela não apartava la mirada. Mientras algunas loraban em secreto por la noche, ela apretava mais fuerte el puno alrededor del látigo. Quando, um ano después, e levava la insígnia de Alcerinden, supervisora, em el braço, Nadia dudava de que havia aprendido la lección demasiado bien. Hay quienes dizem que Dorothea Binns, la sádica jefa de guardianas de Ravensbrück, foi sua mentora. Ambas compartilham o mesmo estilo, o revólver sempre cargado, o perro adiestrado para destripar, la sonrisa fria mientras ordenaban execuções por capricho. Binns, como Greze después, desfrutava del terror que inspirava. Usava su cuerpo como arma, su sexualidade como tortura, convertia la humillación em arte. Irma la imitava? O simplesmente descobriu que la monstruosidade le venia natural? Lo cierto é esse que para quando legou a Auschwitz em 1943, já não era uma aprendiz, era uma profissional de horror. É o campo mais letal de la história nazi estava a ponto de conhecer sua versão mais refinada de la crueldade. Observaban como sus superiores golpeaban, a veces asesinaban, a las prisioneras por infringir normas del campo ou por não trabalhar com la suficiente brutalidade. A los guardias em formação les inculcaban una regla sagrada, nunca estabelecer contato humano com los presos. Ni uma palavra amable, ni um gesto de piedade. O mais mínimo atisbo de humanidade era traição. Los novatos legaban temblorosos, sus rostros pálidos ao primeiro contato com o inferno. Em Ravensbrück las veteranas hacían una macabra apuesta, cronometrar quanto tardava una recluta em convertir-se em verdugo. Una jovem de 20 anos torpe em seus primeiros dias, se desculpou ao passar frente a una prisionera. Bastaram 4 jornadas para que aprendiera a pateá-la sem pestanear. Magdelinger, superviviente de Auschwitz y funcionária do Bloco C, recordava Irma Greze em seus primeiros dias, uma adolescente de trenzas, incômoda em seu uniforme, com algo de esa torpeza que delata aqui em a um no aprobado o sabor de la sangre. Meses depois, quando volvió a verla, o câmbio era escalofriante. La niña havia desaparecido. Em seu lugar, uma mulher de botas relucientes e pelo impecável, los lábios pintados como uma burla à la miséria que la rodeava. O fúzil colgado com la naturalidade que enleva um abanico. La metamorfose estava completa. Como se forja um monstro? Historiadores, psicólogos y científicos sociais han diseccionado durante décadas o mecanismo que convirtió a milhares de jovens alemães em carceleiros sádicos. La indoctrinação, por supuesto, é esse clave. Pero há detalhe aún mais perturbador, no todo são igual de Malherbliss. Los nazis lo sabiam. Por eso reclutaram entre los mais vulneráveis, jovens de entre 18 y 26 anos, sem educação, sem futuro, criados em pueblos donde o ódio era o único luxo ao alcance. Hijas de la posguerra de famílias arruinadas por la inflação y o hambre, a quienes o régimen les susurró ao oído, sois superiores. Elos sem la causa de vuestra miséria y les dieron um uniforme, um sueldo, y algo aún mais peligroso, poder absoluto sobre vidas ajenas. Irma Greze encajava em o perfil como um guante. Una Nadia de nenhum lugar, com um fracasso em enfermeria a suas espaldas y um horizonte gris de fábrica o serviço doméstico. Hasta que o terceiro Reich le tendió uma mano envenenada. Só tienes que vigilar prisioneiros, decía o anúncio de 1938. Mentira. Lo que ofereciam era algo mucho mais tentador, la oportunidade de ser alguém. Um sueldo, comida, alojamento, y la licencia para descargar anos de frustração sobre cuerpos indefensos. Irma não foi reclutada. Se ofereceu voluntária. 7 meses em Ravensbrück bastaram para que seus superiores la senalaram como material excepcional. No solo cumplia ordens, las anticipava. Donde outros vacilaban, ela golpeava. Donde outros cerraban los olhos, ela sonreía. Em fevereiro de 1943, regressou a casa por primeira vez em anos. Eu reencontro com seu padre, Alfred, comenzó com uma trégua frágil, orgulho por eu uniforme, admiração por eu salário.
Hasta que una muneca descabezada, o que o peso de lo que Irma se havia convertido, reventou a fachada. Alfred, segundo testigos, lhe arrebatou eu arma a su hijo quando este, julgando, apontou a su padre. O golpe que Irma recebió em la cara foi o último contato entre elos. Recogió sus cosas y se marchou para sempre. Em março de 1943, com solo 19 anos, legou a Auschwitz-Birkenau. Ali, entre as 30.000 mulheres assinadas em O Inferno, Irma Grese encontrou seu verdadeiro elemento. No tardó em ascender a supervisora sênior, um título que em realidade significava Senhora de la Vida y la Muerte. Junto a Maria Mandel, la Bestia de Auschwitz y ao Dr. Mengele, o Ángel Blanco perfeccionou sua arte. Las selecciones para las câmaras de gás se convirtieron em sua rotina matutina. Pero donde outros verdugos actuaban por deber, Irma lo hacía por placer. Los apels, esas interminables formações bajo el sol ou la nieve, eram seu cenário favorito. A ser deporte, era o eufemismo que usaban los SS para referir-se a seus juegos sádicos, as usar perros contra prisioneiras, obrigar-las a arrastrar-se como animais. O disparar aqui entropezaba por agotamento. Irma inovó, convertia a tortura em espectáculo. Uma vez, segundo testemunhos, ordenou a um grupo de mulheres desnudas que bailaram para ela bajo la lluvia, mientras las golpeaba com látigo por falta de graça. Outra, obrigou a uma madre a elegir entre sua hija y su ração de pão, demuestra-me que mereces vivir, le dijo. La mulher eligió el pão Irma le disparou a la niña delante de ela. Auschwitz não era um campo. Era um laboratório de crueldade, Irma Grese seu experimento mais logrado. Não necessitava ordens para matar. Inventava razões. Um suspiro, uma mirada, um botão mal abrochado. Qualquer excusa era buena para demonstrar que em el fondo o verdadeiro depredador não levava uniforme. Era o uniforme. Ela, sua encarnação mais pura. Despreciava por sua debilidade. Elorava quando lhe pegaban, confesava com asco que delatava mais heridas que las que infligia. Sua madre, uma fanática del partido, havia sido seu único modelo. Fria, implacável, disposta a romper huesos antes que ceder um milímetro. Irma no solo heredou sua ideologia, la perfeccionou. Convertiu o ódio em arte, la crueldade em linguagem. Em Auschwitz encontrou su lienzo. No castigaba. Julgaba. Las reglas del campo eram su tablero, los prisioneiros sus piezas. Um suspiro fuera de lugar, um botão desabrochado, uma mirada que se atrevia a cruzar la suya. Todo era pretexto para desatar sua criatividade. Los supervivientes de Bergen-Belsen recordaban como su látigo silbaba em el aire como uma serpiente hambrienta, como sus botas sempre impecáveis, aplastaban dedos, cochilas, dignidades. Durante los apels se pavoneava entre las filas de mulheres exaustas, buscando o mais mínimo rastro de sociedade em los barracones. Esto é um chiquero, gritava, mientras sus dedos enguantados rozaban las paredes com teatral repugnância. La recompensa por um fracasso podia ser um culatazo, la negação del pão podrido que constituía sua ração diária, ou algo pior, ser elegida para seus experimentos personales. Não necessitava motivo. Lo inventava. Como aquela vez que montou em bicicleta junto a um barracão y le ordenou a uma húngara que se escondiera atrás la puerta. La mulher, paralisada por el terror, tardou um segundo demasiado largo. Irma no esperou. Sacou a pistola, disparou, y seguiu pedaleando como se acabará de aplastar um insecto. O quando esparciou rumores sobre cáscaras de patata tiradas cerca de la cocina, sabendo que o hambrearia o resto. Dos hermanas esqueléticas y desesperadas caíram em la trampa. Irma las esperava em la oscuridade, riendo mientras suas cabeças chocaban com um crujido que ressonou como um disparo em la noche. Para que aprendam susurró, que nadie sabia que debiam aprender, salvo que la misericórdia era um mito y ela, su verdugo, uma diosa caprichosa. A los 20 anos já era Oberalfeirin, o segundo rango mais alto para uma mulher em las SS, no por mérito, sino por eficiência. El Reich la condecoró por su serviço meritório em la guerra, aunque sua verdadeira contribuição foi convertir o sofrimento em rotina. Los historiadores aún forcejiam com su caso. Foi o monstruo que o sistema nazista moldeou a golpe de adoctrinamento, ou o monstruo que o sistema reconheceu y promovió, porque Irma não era uma excepcional. Era o produto lógico de um mecanismo desenhado para erosionar la humanidade, donde la compasión se castigaba, la sadismo se premiaba, y la corrupção era la moneda de câmbio. Em los campos las reglas escritas eram uma farsa.
Lo que realmente gobernaba era la lei del más fuerte, o Deus mais despiadado. Los guardias que se atreviam a mostrar piedade terminaban como la matrona la que Irma golpeou com garrote por ordem de Royce, 25 azotes, de los cuales los dos últimos, los más brutales, corrieron a cargo de ela misma. Para que no ouvides tu lugar le advirtió, mientras la sangre de la mujer manchaba el suelo que luego exigiria limpiar. La hipocrisia era o oxígeno de aquel inferno. Se proibia qualquer contato com los prisioneiros, pero los guardias los violaban, los explotaban, los convertia em servientes personales. Se exigia ordem, pero el caos era la herramienta. Se predicava disciplina, pero el sadismo era el currículum. Sin embargo, em medio de aquel lodazal, Irma Vesses olvidaba. Magdelinger, uma prisioneira funcionária que logrou salvar a miles de mulheres de las câmaras de gás, recordava como la bestia se desdibujaba em sussurros. Mi padre era débil, le confessou una noche, como se eso explicará o placer que le producia romper a outros. Mi madre decía que los judios eram cucarachas, pero tu não lo eres, verdade? Buscava aprovação, como uma ninha que nunca la tuvo. Elinger, judia prisioneira, era su público cautivo, su espejo distorcionado. Irma não tinha amigos, escrevió después. Solo víctimas. Talvez em el fondo, eso era lo que mais la aterraba. Pero el miedo não la detuvo. Ao contrário, lo alimentou. Porque em Auschwitz, o terror não era o efeito colateral. Era o objetivo. Irma Grese não era uma anomalia. Era la prueba viviente de que o mal não necessita motivos. Solo oportunidades. Irma Grese não era solo produto de la maquinaria nazi, era sua obra maestra. Mientras outros guardias se escondiam tras la disciplina ou la obediência ciega, ela se pavoneava em sua crueldade como se fuera traje de alta costura. Mi padre não queria que me uniera a la liga de muchachas alemanas, confessou uma vez a Magdelinger, com essa mescla de ressentimento y orgulho que solo los tiranos em miniatura dominam. Fracassei em minha aprendizagem de enfermeria anadió, como se o fracasso fuera uma mancha em seu historial que solo la sangre de outros podia limpiar. Pero sua verdadeira admiração la reservava para o Dr. Klaus Gebhardt, o santo que experimentava com mulheres em Ravensbrück. Que disse de monstruo que seu ídolo se carniceiro com bata blanca. Magdelinger foi uma de las pocas que se atrevió a mirá-la a los ojos sem temblar. 4 mulheres legaram uma manana ao recuento com las espaldas destrozadas por el látigo de Irma, sus heridas supurando ódio y dolor. Magda las enviou ao inferno desfrasado de enfermeria y luego se plantou frente a Grese, que les existe a esas pobres desgraciadas? Estão sofrendo. Sus heridas se infectarão. Morirão. Vergüenza deberias dar-te. Irma usou el látigo, lista para añadir outra víctima a sua coleção, pero Magda não retrocedió. Adelante, golpee-me também. Sé que te excita la sangre. Eu látigo bajó. Por primeira vez, o depredador havia encontrado presa que não se deixava devorar. Horas después, Irma fui a buscá-la, pedindo perdão com uma humildade que sonava a trampa. Arrependimento? Não. Estratégia. Porque hasta los demônios sabem que a veces, la clemência é o melhor desfraz para la próxima casa. Lilica Sala, outra superviviente, cosia sus uniformes a câmbio de ver as suas hermanas gemelas, recluídas em outro bloco. Irma exigia perfeição. Cada costura impecável, cada botão em seu sítio, como se la elegância pudiera lavar o olor à carne queimada que impregnava o campo. Los SS não recebiam mais de uniforme, assim que organizar eufemismo nazista para roubar. Era arte necessário. Irma lo dominava. Mientras las prisioneiras moriam de frio com harapos, ela desfilava com seu traje ajustado, o látigo la pistola de plata brilhando como acessorios de uma passarela infernal. Era uma de las mulheres mais hermosas que revisto recordaria después la doutora Gisela Per, superviviente de Auschwitz. Su cuerpo perfecto. Su rostro angélico. Sus olhos, azules lenos de uma inocência que elaba la sangre. Porque o verdadeiro horror não era sua crueldade, sino como la empaquetava, com sonrisas com coqueteria, com essa máscara de ninha buena que hacía mais obsceno o sadismo que escondia. O campo no solo toleraba la depravação, la premiaba. Los guardias torturaban de dia y de noche se entregaban a orgias regadas com o álcool roubado a los prisioneiros. La violência y o sexo eram dos caras de la misma moneda, Irma las gastaba sem pudor. Se rumoreava que fui amante de Rudolf Heuss, o comandante de Auschwitz,
Y deu Dr. Joseph Mengele, hasta que este descobriu sua bissexualidade, um defecto, que, ironicamente, era o único que o régimen castigava com severidade, pero Irma não tinha tempo para hipocrisias. Torturava as mulheres bajo su cargo y luego las levava a su cama, para después enviá-las a las câmaras de gás quando o risco de ser descoberta se volvia inconveniente. Se excitava ao verme curar a suas vítimas, confessou a doutora Per. Sus gemidos de dolor eram su afrodisíaco, quando o pecado la alcançou, o embarazo no desviado, fruto de sus propios excessos, recorrió a la única persona que podia salvá-la. La misma doutora a la que havia amenazado cientos de vezes. Termina-lo le ordenou Per, a câmbio de um abrigo que nunca legou. Ao dia seguinte, e a limpia, Irma se despediu com um sussurro cargado de veneno, que a lástima que se una buena médica. A Alemanha necessita doutores como tu. Pero se hablas de esto te mataré la promesa não era ociosa. Para Irma, la lealtade era luxo que solo ela podia permitir-se. Y luego estuvo la sífilis. Em 1944, los registros médicos de Auschwitz la declararam negativa, pero o miedo e había echado raízes. O acaso incluso los verdugos temiam convertir-se em vítimas? Quando los aliados avançaram los campos começaram a evacuar-se. Irma marchou junto a las prisioneras de Ravensbrück, segundo testigos, encontrando-se por casualidade com sua família em La Huida. Vem com nós outros, lhes suplicaram. Pero ela se negou. Mi lugar está com el Reich, dijo, como se la lealtade a um cadáver ideológico pudiera redimir-la. O quizás simplesmente sabia que não havia redenção possível. Y em eso, ao menos, não se equivocava. Nada de eso constaba em los testemunhos de la família Grazi, y las contradicciones no terminaban aí. Los registros de la segunda divisão britânica, que detuvo a Irma em el campo de Belsen a mediados de abril de 1945, desmontaban su versão de los hechos. Ao que la prensa la bautizara como la bestia hermosa, um apodo que los periodistas repetiam com morbosa fascinação, sua estância em el inferno de Belsen havia sido breve. Menos de um mês antes de que as tropas britânicas irrompieram em el campo. Y, sin embargo, em esse tempo, não havia moderado ni um ápice su crueldade. Seguia sendo la misma Irma de Auschwitz. La misma verdugo que as usava los perros contra las prisioneras, o que golpeava hasta deixar inconscientes a mulheres exaustas por el hambre y el trabalho forçado. Mientras outros guardias de las SS huíam em silêncio, abandonando sus puestos ante o avanço aliado, ela, como tantos fanáticos, permaneceu. O acaso creia, como alguns oficiais alemães, que aún era possível um contra-ataque milagroso, ou simplesmente não tinha aonde ir? Irma declarou después que havia solicitado su traslado a Belsen porque ali estava Franz Atzinger, o oficial casado Y maior que ela, com quem mantinha uma relação desde Auschwitz. Uma escusa tão frívola como reveladora. Em meio do colapso do Terceiro Reich, sua prioridade não era a lealdade ao Führer nem o deber, sino um romance proibido. Junto a ela, figuras como o comandante Joseph Kramer, apodado La Bestia de Belsen, Y outros verdugos se mantiveram em seus puestos, desafiantes. Como se la mera obediência a ordens los eximiera de culpa. Kramer, incluso, recebeu a los britânicos com uma cortesia grotesca, formado junto a seus subordinados em la entrada do campo. Les dio la bienvenida com uma sonrisa mientras miles de cadáveres se pudriam após os metros. Lo que encontraram los soldados britânicos em Belsen não tinha nome. Um campo desenado para 8.000 pessoas albergava a 100.000 esqueléticos, apinados em barracas onde o espaço para 100 se compartia entre 1.000. Não havia câmaras de gás, pero la muerte campaba a sus anchas, tifus, inanición, execuciones sumarias. Incluso después de la legada de los aliados, los disparos seguiam resonando, los SS cumpriam sua última ordem, matar hasta o último prisioneiro possível. Los cuerpos, amontonados como lena em pilas que alcançavam vários metros de altura, se descomponiam bajo el sol. Um soldado britânico recordaria después el olor, como se o inferno hubiera vomitado sobre la tierra. Tras su arresto, Irma Grazi foi encerrada em uma celda à espera do juízo, celebrado em la cercana cidade de Lüneburg. Junto a outros 44 acusados de las SS, se enfrentou a um tribunal militar britânico composto por 5 oficiais y um juiz civil. Se les asignaram defensores, abogados britânicos y polacos, pero Irma não hizo nada por ajudar-lhes. Em el estrado no rubo arrependimento, ni sequer a la sombra de uma desculpa.
Mientras los testigos describían sus crímenes, golpizas, humilaciones, asesinatos, ela se reía. Quando proyectaram as imagens de Auschwitz y Belsen, filmadas por los aliados, Irma se limitou a bostezar, a ajustar seu pelo, a soplar-se la nariz com um gesto de fastidio, como se aquel horror fuera uma obra de teatro aburrida. Su abogado, Eumeior LSW Cranfield, solo pudo aducir que sua clienta cumplia ordens, argumento que ela mesma parecia considerar suficiente. Pero o peso de los testemunhos era aplastante. Demasiadas vocês, demasiados detalhes coincidentes. Solo uma vez sua máscara de desdém se resquebrajó, quando sua irmã Helena subiu ao estrado para defendê-la. Irma nunca lastimaria Nadie, insistiu, recordando como Dininha huía de qualquer conflito. O fiscal não tardou a envolver-se contra ela. Não será que esta cobarde solo encontrou valor quando lhe dieron um uniforme Y látigo? Entonces, quando Helena evocou o incidente familiar que havia levado a Irma a ser expulsada de casa, la acusada rompió a lorar. No por las vítimas, no por eu juízo, sino por eu eco de uma humilhação antiga, como se solo entonces compreendiera que o mundo la havia visto tal como era. O processo se alargou 2 meses. O 17 de novembro de 1945, o veredicto foi unânime, culpável de crimes de guerra. Junto a Joanna Bormann y Elizabeth Volkenrath, Irma Grazi foi uma de las 3 mulheres condenadas à morte entre los 45 acusados. Cranfield la visitou em su celda después de la sentencia. Lá encontrou deshecha, eu pelo emaranado, las mejillas surcadas por lágrimas, los dedos crispados como garras. La trasladarán a la prisión de Amelín, le informou em voz baixa. Em las semanas seguintes, Irma escrevió cartas a sua família, pedindo-lhes que la recordaran como era antes que mantuvieran la cabeça alta que fueran, alemanes orgulhosos incluso em la derrota. Em sua última misiva, repetiu a mesma frase que havia pronunciado em Ravensbrück: "Soy leal a mi patria hasta la muerte". La noche anterior a la ejecución, las 3 condenadas Volkenrath, Bormann y Grazi cantaram hinos nazis em suas celdas hasta altas horas, como último desafio. Ao dia seguinte, a las 9h30, Volkenrath foi a primeira em subir ao patíbulo. A las 10h, legou o turno de Irma. Sem vacilar, acendió los peldanos com paso firme. Quando o verdugo, Albert Pierrepoint, le colocou la capucha blanca y ajustou la soga alrededor de su cuello, ela sussurrou uma sola palavra: chinelo rápido. O trapilo se abrió. Crujido seco. Minutos después, retiraram su cuerpo para dar paso a los siguientes. Teniam prisa, aunque daban 10 hombres por ejecutar. Irma Grazi murió a los 22 anos, convirtiendo-se em la mulher mais jovem ajusticiada por las autoridades britânicas. Alguns historiadores han senalado después las macabras ironias que rodearam o juízo de Belsen, como o hecho de que Pierrepoint, o verdugo, cobrara por cada ejecução, o que los cadáveres de los condenados fuera enterrados fuera de los muros de la prisión, como se ni siquiera en la muerte merecieran descansar entre los vivos. Pero quizá o detalhe mais cruel se outro, que Irma em suas últimas horas seguiera creyendo em algo. No en la redención, no en la justicia, sino en la farsa de Reich que ya no existia. Que ao final, solo le quedó el silencio de uma soga. Na fria manana do viernes 13 de diciembre de 1945, 13 verdugos cumplieron su macabra tarefa ante 13 testigos selecionados. O número que em qualquer outro contexto habría parecido uma superstição mas, pero que ali, em la prisão de Amelín, adquirió o peso de presagio cumprido. 13 almas enviadas ao patíbulo por crimes que desafiavam no solo la moral, sino la propia noção de humanidade. Sin embargo, mientras los historiadores han diseccionado hasta o último gesto de los burócratas de horror, aqueles homens que firmavam ordens de extermínio entre sorbos de café y reuniões burocráticas, las mulheres como Irma Grazi, las que ensuciaban suas propias manos com sangue, quedaram relegadas durante décadas a ouvido conveniente. Não fui hasta las últimas 3 ou 4 décadas quando o foco se girou hacia elas, hacia esas figuras que, como sombras em los márgenes de la história, haviam exercido la violência com uma sanã que a menudo superaba a la de seus companheiros masculinos. Irma, em particular, se convirtió em fenômeno perturbador, ícono de la perversión que trascendió los tribunales para instalar-se em el imaginário coletivo como la bestia hermosa. Los médios durante o juízo de Belsen não se cansaram de retratá-la, nenhum outro acusado foi fotografiado com tanta obsessão, nenhum outro nome ocupou tantas linhas em los periódicos.
Su juventude, su rostro de rasgos casi infantiles, contrastaban com los testimonios que la describiam as usando a los perros contra prisioneiros desnutridos. Selecionando vítimas para a câmara de gás com um gesto de indiferencia, o cortando trozos de piel humana como troféus. Era uma paradoja demasiado tentadora, la femininidade convertida em arma, la delicadeza transformada em sadismo. Y é o mundo, fascinado Y horrorizado a partes iguais, não pudo resistir-se a mitificá-la. Pero o problema com Irma Grese não é esse solo como la recordamos, sino porque la recordamos assim. Sua existência desgarra o velo de uno de los mitos mais persistentes, eu de la mulher como ser intrinsecamente menos violento, menos capaz de crueldade sistemática. Desde Simone de Beauvoir em Eu Segundo Sexo hasta las investigações mais recentes, sabemos que o gênero não é esse destino, sino construção. O andamiaje de expectativas que se desmorona quando a história demonstra que las mulheres, bajo las mismas condições de adoctrinamiento, presión y desumanización, pueden ser tão letales como los hombres. O Terceiro Reich não foi solo regime de masculinidade hipermilitarizada, foi sistema que em sua afã de pureza área, recluiu a las mulheres em roles domésticos, salvo quando las necessitava para torturar. Entonces, como por arte de magia, la naturaleza feminina deixou de ser obstáculo. Maria Mandel e o Sicó Dorota Bins, nomes que deveriam resonar com a mesma fuerza que los Jeixão Royce, pero que a menudo se mencionam, em el mejor de los casos, como excepções monstruosas. Acaso lo era? Em los campos de concentração, cerca de 4.000 mulheres serviram como guardias de las SS, frente a 24.000 homens. Uma proporção ínfima pero suficiente para demonstrar que quando se les dio a oportunidade, no pocas abrasaram la brutalidade com o entusiasmo que avergonzaria a muitos de seus camaradas. Christopher Browning y Hannah Arendt nos advirtieron que los verdugos nazistas eram, em essência, hombres ordinários. Por que cuesta tanto aceptar que las verdugas pudieran serlo também? La resposta incômoda é que seguimos aferrados à la ideia de que la maldade em manos femininas deve ser especial, produto de la loucura, la perversão sexual, ou algum defecto congênito, porque admitir lo contrário seria reconhecer que o mal não tiene gênero. Aqui radica o peligro. Se las mulheres são sistematicamente excluídas do relato de la violência extrema, também lo são de la justicia. Tras la guerra, solo punado de nazistas femininas enfrentaram consequências. Em o Lejano Oriente nenhuma mulher do exército japonês foi julgada. Em Bósnia, em Ruanda, em los conflictos mais recentes, las perpetradoras seguem sendo uma nota ao pai, mientras las vítimas, abrumadoramente mulheres, lenan las estadísticas. Soldado britânico que liberou Belsen recordaria anos depois como los guardias masculinos, obrigados a enterrar as suas vítimas, vomitaban, ou iam incluso se suicidaban ante la tarefa. Las mulheres, em cambio, cumplieron sem pestanear, arrastando cadáveres em descomposição com a mesma frialdade com a que antes los haviam golpeado. No rubo remordimento em seus rostros. Solo eficácia. Entonces, que hacemos com Irma Grese? Su vida é espejo em eu que devemos mirar-nos, poço negro deu que é melhor apartar la vista? Alguns argumentarão que revisitar sus crímenes nos sirve mais que para alimentar morbo malsano, que sua figura se ha convertido em fetiche para que eles confundem o horror com o entretenimento. Outros, em cambio, insistirão em que olvidar-la seria o error aún maior, borrar su nombre no borra lo que hizo, pero se nos priva de uma lecção essencial. Porque se algo demonstra sua existência é que la capacidade para o mal não conhece limites de gênero, ni de classe, ni de educação. Que los monstruos no sempre tienen comilos, que a veces demasiadas veces levam faldas. Quizá la pergunta-nos se quer pensar de Irma Grese, sino que nos disse de nós outros mesmos eu acho de que sigamos perguntando-nos. Porque ao final, o verdadeiro horror não é esse que ela existiera, sino que o mundo que la criou, eu que la ouvidó, sigue aqui.